Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso Podkelso, seu podcast de Pinheiro para o mundo, porque nós estamos em todas as plataformas digitais. E sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha e não esqueça do seu feedback que é muito importante. Kelso, por que eu tenho que fazer isso? Você fazendo todo esse procedimento, o próprio YouTube vai perceber que o nosso conteúdo é relevante e muito atrativo, então ele vai estar direcionando para mais pessoas e a gente vai ficar muito mais conhecido, como eu sempre digo, de Pinheiro para o mundo. Olha, o podcast de hoje tem um apoio todo especial da Autoescola Júnior, é isso mesmo, mais uma nova parceria de sucesso. Você que está precisando trocar de categoria, você que está precisando tirar sua habilitação, você que já completou 18 anos, quer se habilitar, então, procure agora mesmo a Autoescola Júnior, fica bem ali em frente à Praça Santos Dumont. Produção, sabe onde é a Praça Santos Dumont, produção? Não sabe. Praça da Liga, olha rapaz, isso mesmo, a Praça da Liga, gente, bem em frente ali à Receita Federal, à PAI de Pinheiro, aquela praça que é a praça conhecida como Praça da Liga, mas o nome é Praça Santos Dumont. Então, dê uma passada lá, fale com o meu amigo Neto da Autoescola Júnior. E você é empresário, você é empreendedor, quer associar sua marca, seu produto, a sua empresa com o nosso time de campeões? Entre em contato pelo número que vai aparecer na sua tela, 985859089. Você pode aí estar fechando uma parceria de sucesso e quem sabe pode ser o nosso próximo convidado. O podcast de hoje está tendo a honra, o privilégio de receber nos nossos estúdios o professor Dimas. Professor Dimas que teve um vídeo viralizado aí nas redes sociais nos últimos dias. A gente vai falar de vários temas importantes. Claro, também a ida dele até Brasília e alguns dados sobre a educação do município de Pinheiro. Professor Dimas, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui participando do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, né, e ao mesmo tempo aproveito para cumprimentar todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, né, para que a gente possa estar dialogando e estar sempre contribuindo, no desenvolvimento do nosso município. Professor, vamos começar lá do começo. Da onde é o Dimas? Dimas veio de qual região, qual cidade? Conta um pouquinho quem é o professor Dimas. Então, eu nasci num povoado, né, de Alterosa, chamado Cavacos, em Minas Minas Gerais. Gerais. Sou filho de camponeses, né, eu sou o primeiro da minha família a cursar o ensino superior. Eu já fui seminarista em MSC, que foi muito importante, inclusive, na minha formação, e fui fazer história em São Paulo, né? Me aventurei com meus 18 anos, a enfrentar São Paulo, a dormir no chão, no papelão, sabe, para poder estudar, porque era a única oportunidade que a gente teria para conseguir alguma coisa na vida. Você é uma família de quantos irmãos? Nós somos 5 irmãos. 5 irmãos. Meu pai tinha a terceira série, minha mãe era analfabeta. Mas meu pai sempre dizia que ele queria muito que um filho dele estudasse, né, que os filhos dele estudassem para ser alguém na vida. É a visão do meu pai, todos nós somos alguém na vida. Mas naquela simplicidade dele estudar, como ele não pôde estudar, porque ele era de uma família de 9 irmãos, ele era o filho mais velho, o pai dele não deixou ele estudar porque ele tinha que trabalhar para ajudar a sustentar os outros irmãos. Então o sonho dele era que alguém estudasse, para ser alguém na vida, né, naquela Isso. visão de mundo dele. E a gente foi ele nunca pôde nem comprar caderno para a gente. Você vê, o meu primeiro caderno foi feito de papel de pão, Meu né, Deus. que ele pedia papel na padaria, cortava, minha mãe costurava e fazia as linhas, né. Então é uma pobreza muito grande, mas ele sempre batia nessa tecla: "Estuda para você ser alguém na vida", porque a vida aqui na roça é muito sofrida. E a gente trabalhou com ele na roça até os 18 anos, na enxada. E a gente clamava muito, né, porque é pó, é barro, é formiguinha te picando, né, aquelas mutuquinhas que arrancava sangue. E eu falava: "Pois é, pessoal, se vocês não estudar, vai ser assim a vida toda, olha o que que aconteceu comigo", né. E de tanto ele falar aquilo, a gente foi criando uma motivação para estudar. Certo. E aí eu consegui fazer até o ensino médio,
né, e ele dizia que a Isso gente numa cidade de quantos mil habitantes? na época, tinha uns 10.000 habitantes, Pequena, né? mas eu ainda sou de um povoado de 3.000 Isso, habitantes, que fica a 15 quilômetros da da cidade. cidade. Para a gente estudar, que a gente andava 15 quilômetros a pé para ir e 15 quilômetros a 15, pé para voltar, todo dia. todo dia. Foi a maior luta. Hoje, olhando para trás, eu falo, meu Deus, isso foi um milagre de Deus. Porque seria, na lógica de hoje, praticamente impossível alguém encarar 15 quilômetros de estrada para estudar, É, ao todo né? 30 quilômetros praticamente. Em nome dessa vontade, desse desejo de ser alguém na vida, né? Exatamente. Mas ele dizia que até os 18 anos tinha que ser junto com o pai e com a mãe. 18 anos nós seríamos donos das nossas vidas. E ele dizia, olha, vocês podem ir para onde vocês quiserem com 18 anos. Eu só vou dar um conselho para vocês, falar para mim e para o meu irmão. A vida só se dá bem quem faz a coisa certa, com honestidade, né? Que seja um prego, né? Que seja um grampo. Se não é seu, não coloque a mão, né? Verdade. E ele dizia outra coisa muito importante para a gente. Olha, para quem faz coisa errada, só existe 2 destinos na vida. É o presídio e a sepultura, o cemitério, Cemitério. né? Então, de tanto ele falar, essas coisas marcaram profundamente a nossa formação de família, né? E aí a formação da família é muito importante. Eu tive essa felicidade. Mas você recebia essas informações e não se vitimizava. Não, eu Sim, quero é melhorar. Eu vou sim. melhorar para mim não ter essa realidade na minha vida, né? E aí, com 18 anos, eu coloquei uma troca de roupa numa mochila. Falei, para onde você vai? Eu falei, vou para São Paulo, papai. Falou, mas lá é muito perigoso. Eu falei, não, mas tem uns amigos que foi lá, já estão trabalhando de porteiro, de servente, né? E eu vou conseguir um emprego, não é possível, eu quero trabalhar. E foi muito difícil quando cheguei em São Paulo, porque eu ia naqueles prédios, Isso. naquelas obras, eles perguntavam o que eu sabia fazer. Eu dizia, eu sei capinar. Aí eu não sabia fazer uma massa, não sabia nada, né? Mas aí eu falo que é por Deus também. O meu primeiro emprego que eu arrumei foi para tirar pó de livro numa livraria Olha. na esquina da Avenida Paulista com a Doc Lobo, na época Livraria Editora Vozes. Foi meu primeiro emprego, tirar pó de livros. Todo dia tinha que tirar o pó daquelas prateleiras todas. E quando eu terminava o serviço, eu ficava folheando e lendo os livros. Fiz vestibular para filosofia, né? Fui aprovado, fiz um ano de filosofia, vi que aquilo lá não ia dar tão certo assim, eu achava que talvez história fosse melhor. Fiz vestibular novamente, me formei em história, até por influência de um professor que eu tive no segundo e no terceiro colegial, o professor Antônio Nogueira, né? Me formei em história, né? Mas nunca parei de estudar, né? E interessante que quando a gente o papai viu que a gente ia fazer faculdade, aí ele colocava outro desafio. O meu sonho é que um dia um filho me traga um diploma de uma faculdade, né? Eu não falava nada, eu internalizava aquilo e eu fiz um juramento, eu vou levar esse diploma para o meu pai um dia, Tu ficou né? quantos anos em São Paulo? Eu fiquei em São Paulo 6 anos. Aí depois tu voltou para tua terra Depois eu natal ou tu voltei, foi para outro não, lugar? voltei para minha terra Já natal, formado. já formado. Eu cheguei da aula 3 anos em São Paulo, Ah, sim. né? Mas meu pai não viu o diploma, o tão sonhado diploma. Ah, Papai morreu no dia 14 de setembro de 90. E eu formei final de dezembro de 89. O meu diploma chegou no dia 3 de dezembro de 90. Eu nunca esqueço essas datas, que foram muito marcantes na minha vida. Ele não viu o diploma, mas ele sabia que o filho dele tinha feito uma faculdade. E é interessante porque eu voltei para minha terra para fazer uma revolução em Alterosa, né? Voltei como professor, tive dificuldade no começo para dar aula, porque era cheio de panelinha, para você conseguir um contrato era praticamente impossível, principalmente eu que me declarava que eu não tinha lado político, que meu lado era fazer a coisa certa, né? E aí, Alterosa era governada por 2 grupos políticos há 62 anos. Um cara tinha sido como prefeito de praxe 4. no Brasil inteiro, praticamente é assim. Exatamente. Um cara tinha sido prefeito 4 vezes, outro tinha sido prefeito 5 vezes, né? E meu pai, logicamente, meu pai, ele achava que o MDB era o melhor caminho naquela época, Sim. né? E eu dizia para ele, papai, é tudo farinha do mesmo saco, né? E às vezes a gente até conversava, discutia algumas questões e tal. Com o tempo ele passou a compreender, meu pai é um trabalhador de enxada, né? Meu pai lutou a vida toda, meu pai morreu fazendo aquilo, né? Mas era a compreensão que ele tinha, né? E aí foi difícil conseguir, mas quando eu consegui dar aula,
pela primeira vez, desde a primeira aula em Alterosa, porque eu já tinha dado aula em São São Paulo, Paulo. e foi marcante. Foi marcante porque eu me lembro que alguns jovens diziam até que enfim chegou um professor nessa cidade. Porque era comum os E professores, natural da cidade, né? sim, natural da cidade, porque era comum os professores levarem o livro para a sala de aula e ficar lendo o livro, mandando os alunos ler livro. Eu nunca usei livro. Eu chegava com o meu punhadinho de giz, com o meu apagador, começava a escrever no quadro, falava, professor, e o livro? Não precisa livro. Eu preparei minha aula, né? E aí os alunos começou, e aí comecei a ter, inclusive, dificuldade com alguns professores, porque disse que eu fazia aquilo lá para aparecer. Falei, não, Isso. porque eu fiz um juramento na minha formatura que eu ia lutar para ser o melhor professor de história, né? Aí no ano seguinte eu prestei o concurso, né, para o estado de Minas, para a história, fui o primeiro lugar do estado, gabaritei a prova, né, em 1992, e aí Sim. virei professor da rede estadual. Mas um mês depois, o dono do Objetivo de São Paulo, de Gênio, e o René Romberg me ligam, né, dizendo que tiveram acesso ao Diário Oficial de Minas e que eles queriam conversar comigo, né? E aí fui conversar com eles fizeram uma proposta para dar aula na Rede Objetivo de São Paulo, no sul de Minas, que eu estava expandindo para o sul de Minas. E aí acabei virando professor da Rede Objetivo e mantive meu cargo do Estado por 22 anos, tentando assim, conciliar horários, né? Isso. Conseguia o Estado, eu podia dar aula à noite, podia dar aula à tarde, e no Objetivo geralmente é de manhã, porque o peso da Rede Objetivo é de manhã. Dei aula no Estado 22 anos, pedi exoneração em 2010, né? E dei aula no Objetivo até 2013, pedi demissão para vir para a Federal do Maranhão, né? Mas vamos voltar mais um pouquinho. Quando foi que o senhor entrou na política lá no seu estado? Ó, em 92, já dando aula em Alterosa, Isso. eu falava das possibilidades, porque o pessoal dizia que Alterosa era uma cidade sem futuro, né? Porque eles dizem, inclusive, que tinha uma praga de um padre que aquilo ia acabar tudo em buraco. Os estudantes falavam isso. Ah, Isso. professor, isso aqui, não sei por que que o senhor fez a loucura de voltar para cá. Eu falei, eu voltei para cá porque nós vamos mudar a história dessa cidade. Foi Ah, da o que, que é realidade. isso? Eles davam risada. Eles davam risada. Como mudar a história da cidade, professor? Isso que não tem. Aqui é a cidade do Latinha ou do Já Teve. Eles falavam desse jeito para mim, os estudantes. E às vezes ele dizia, ah, professor, aqui nós estamos pensando quem que vai ficar por último para fechar as porteiras e apagar as As luzes da luzes. cidade. Falei, o que, que é isso, pessoal? As coisas não podem ser desse jeito, né? A cidade que nós queremos é a cidade que nós desejamos e a cidade que Exatamente. nós lutamos por ela. Ah, professor, só se for o senhor, porque aqui só tem dois partidos. Se o senhor, a gente não pode falar nada, porque a gente é perseguido. Falei, não, mas a gente pode criar um outro partido. Por que só pode ter dois? Porque alguém tentou criar na época o PL em Alterosa e foi praticamente escorraçado da cidade e o PL não prosperou. Isso lá em 1990, por aí, 91, né? Na época, até era um cara que era funcionário da prefeitura, chamava Reinaldo. E aí, o que, que nós fizemos? Eu tentei fundar um partido. Na época, para ser sincero, eu tentei fundar o PSDB. Isso. Né? Só que eles não aprovaram, depois eu fiquei sabendo que o PSDB era controlado também pelos políticos de Alterosa, né? Aí e os estudantes reclamando e reclamando, eu falei, não, pessoal, tudo bem, eu posso até ser candidato a vereador, mas eu não tenho partido, eu tentei fundar um partido, não consegui. Aí fui no PT, o PT falou, ah, não, aqui você tem que ter pelo menos um ano de atuação, a gente precisa fazer uma ficha, ir lá na cidade fazer uma entrevista, saber quem que é professor Dimas. Hoje o PT tem que passar por uma comissão de ética, não é assim vai chegando e vai fundando, não. Eu gostei daquilo, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque então também não vou conseguir o PT. Pronto. Aí tá lá na campanha, aí o cara que já era prefeito já há 4 vezes, estava lançando um sucessor que era um radialista, seu Olímpio Cagliari. Um cara muito bacana, sabe, um senhor já de idade, muito experiente, nunca só tinha sido vereador. E aí ele me procurou e disse assim: "Uai, Dimas, eu vi uma conversa aí que, Tá querendo ser você candidato? poderia ser candidato a vereador, uns jovens vieram falar comigo, tal. Eu vou ser candidato a prefeito, eu sei que eu não tenho muita chance, porque eu não tenho dinheiro, tal, mas, ô, vão ser candidato comigo?" Eu falei: "Sou Olímpio, eu não posso." Por que que você não pode?" "Não, porque eu gosto muito do PT, eu participei do PT em Itajubá, em São Paulo, faz muitos anos que eu participo do PT, eu não posso." Ele falou: "Não, larga a mão disso, vem comigo, depois vai que você ganha para vereador, aí você funda o PT."
Aí eu falei, mas eu não posso fazer isso vai sujar o meu currículo, falei para ele, olha a visão que a gente tinha, né. Mas aí eu conversei na época com o Tilden Santiago, que era o primeiro deputado federal um dos primeiros deputados federais do PT de Minas, e com o Nilmário Miranda, que foi até ministro dos Direitos Humanos. Falei: "Ó, Nilmário, está acontecendo isso, isso". O Nilmário falou: "Que é isso, Dimas? Você recebeu o convite? Vai Aceita. lá, aceita, né? Não, isso não vai te atrapalhar em nada. E se você se eleger vereador, é melhor porque depois o PT já começa com vereador na cidade". Aí pensei bem, fui lá e falei para o senhor Olímpio: "Não, senhor Olímpio, eu vou aceitar", e fui candidato a vereador, né. E na época eu me lembro que a minha primeira campanha eu comprei, ainda não sei se você conheceu o estêncil, né, e mimeógrafo, Não, não. né. Você compra é uma folha de carbonada que você compra, você fazia eu fiz as minhas propostas, né, o que que eu queria defender como vereador, Isso. que era o papel de um vereador, que eu já sabia que era fiscalizar, Já. legislar, né, contribuir com o município para as coisas funcionassem, e fiz no mimeógrafo. Rodei as minhas propostas, entreguei aquele papelzinho cortado, a gente pegou um papel de sulfite, dá para fazer 4 partes, entreguei aquilo. O meu número na época era, acho que 15.348 ou 248, uma coisa assim. E acabou que eu fui eleito. PT começou com o número 15? Não era Não, por não, aí? o PMDB, eu fui candidato a Ah, vereador pelo pelo MDB. MDB, Ah, foi mesmo, né. isso. E aí, eu fui eleito com 248 votos. Fui o quinto mais votado da cidade, na época, primeira vez, né, com o apoio da juventude, eu vi que a juventude se empolgou, tal, né, e o cara que eu apoiei para prefeito, que era esse radialista, ele não foi eleito. Voltou o cara para completar o quinto mandato dele, né. Que E aí nesse tempo não tinha essa lei que era só 2 mandatos, né. não, mas é porque ele saía e voltava. Lá Ah, eles revezavam os 2 grupos políticos. isso. Depois, com o tempo, eu descobri que os 2 eram até amigos, é só para o povo que havia a briga, né. Muito lugar é assim, eles simulam a briga, mas estão sempre juntos, às vezes Sempre. famílias casam entre si, e tudo mais, né. E aí fui eleito vereador, tomei posse e já pedi a desfiliação do MDB, né. Aí foi pro PT. E aí fui para o PT. Aí tive que fazer tinha que cumprir lá um pedágio de 6 meses de É, senão acompanhamento. poderia Na época era muito perder o mandato. criterioso, não é igual hoje, qualquer um chega, vai É, entrando, senão né. poderia porque tem a fidelidade, né, partidária. Sim. Aí ficou em observação para o PT me aceitar, na época ainda não tinha fidelidade, hoje tem, Ah, sim. né. E aí comecei um trabalho, aí chegou no final de fevereiro, veio o primeiro salário de vereador. Aí eu chamei os líderes da juventude, meus alunos e já os primeiros ex-alunos, fizemos a reunião com os 40 jovens, né. Peguei o cheque do salário de vereador, troquei, levei, fiz a reunião com eles, coloquei o dinheiro em cima da mesa, falei: "Pessoal, esse aqui é o primeiro salário de vereador. Eu quero agradecer vocês, porque se eu estou aqui, eu devo principalmente à juventude. Só que eu sou professor, eu não vou receber esse salário". Aí um brincou: "Então dá para mim, não sei o quê". Eu falei: "Não, esse salário de vereador só pode ser doado para entidades, e nós vamos fazer isso os 4 anos. Só que vocês é que vão decidir todo mês qual entidade que Verdade. vai receber o salário de vereador", né. E aí eu lembro que o primeiro mês eles decidiram que ia para o asilo, depois um ia para a PAI, outro ia, para uma escola, ia para uma associação comunitária, e fizemos aquele conselho de jovens do mandato e nós doamos o salário de vereador os 4 anos. Isso deu um bafafá na cidade, que muitas pessoas iam ser vereador para fazer daquilo uma profissão, tinha vereador de 6 mandatos, É. sabe. E Até eles hoje tem isso, né. até hoje tem isso. E aí eles tentaram me proibir na Câmara, me agredia constantemente, que eu estava jogando o povo contra eles, né, porque realmente o povo provoca. O povo encontrava com os vereadores na rua e dizia: "Escuta, por que que você não faz igual o professor Dimas, doa teu salário também?". "Ah, porque eu preciso do salário, porque não sei o quê". "Mas por que que você não arruma uma profissão?". "Ah, mas o professor Dimas tem profissão, ele é professor". "Arruma uma para você também", né. E eu era o único vereador de oposição na Câmara, né, então olha, Tinha quantos vereadores? tinham 9. 9 vereadores. E aí o que que aconteceu? Não, e quando eu fui para o PT, que aí que eu fiquei sozinho mesmo, né, porque, eram 3 aí ficou sendo 3 do MDB, né, eu do PT e os outros na época chamava PFL, era o PFL, Lembro do né. PFL.
E aí o que foi muito difícil aquele trabalho, mas foi 4 anos, eu tinha um grupo bom de juventude, a gente se reunia mensalmente, conversava, discutia a doação do salário de vereador, discutia propósito, porque vereador pode fazer indicação, pode fazer projeto de lei, mas Requerimento. não pode gerar despesa para o município. Na verdade, a função do vereador é legislar e fiscalizar. E a gente fez isso 4 anos, né? E o prefeito era contra mim. Só que no primeiro ano a gente só trocou farpas, né? Que eu divergi em uma série de coisas, até um dia que ele me chamou no gabinete e falou: Dimas, eu quero conversar contigo. Cara, nós somos adversários por mas você é o melhor vereador de Alterosa. Sabe por quê? Porque os outros vereadores do meu partido só vêm aqui, os outros 3 opositores nem conversam comigo, só me xingam. Mas você só traz sugestões e mostra onde estão as coisas erradas e me ajuda a consertar, né? Agora, os vereadores do meu lado só vêm aqui pedir benesses, pedir benefício para filho, para sobrinho, para tio, para irmão, né? E você nunca me pediu nada. E você só diz: olha, tem um problema para resolver na rua tal, Tal. está faltando consertar uma ponte no bairro tal. Você só me traz sugestões, né? E aí a gente sempre começou a falar: não, olha, você está de parabéns. Eu não quero vereador para me bajular. Puxar saco só estraga a gente. Eu quero vereador atuante, participativo, que aponta os erros, que me ajude a governar. Cara, para mim aquilo ali foi a minha realização, que um cara que era opositor, mas era um cara esclarecido, Prefeito, né? sabe? O saudoso prefeito Hipólito, ele morreu inclusive no final do mandato. Uma semana antes dele morrer, eu já estava disputando a prefeitura em 96. Então, no caso, você passou só 4 anos como vereador. 4 anos como vereador. Aí na próxima eleição já veio como candidato a prefeito. Candidato a prefeito. E já pelo PT. E disputei com os 2 coronéis da cidade, pelo PT. PT. Sabe? E esse cara era do PFL, mas ele era um contador, um fazendeiro, advogado, um cara muito esclarecido. Ele não era daquele grupo tradicional de fazer Isso. política dando coisas para os outros, clientelismo, comprando, né? E ele me chamou uma semana de morrer no gabinete e ele disse: olha, Dimas, não sei se você está percebendo, eu não subi no palanque do candidato do meu partido. Ele falou assim: não é o meu candidato, o candidato do meu partido, mas eu também não vou subir no seu. Só que eu quero te dizer uma coisa aqui sabe, de amigo. Cara, se você for eleito, você não imagina a felicidade que eu vou ter de entregar a chave de Alterosa, da cidade de Alterosa, nas tuas mãos. Para você continuar fazendo o que você fez como vereador, né? Beleza, então uma semana depois ele teve um aneurisma, ele estava uma pressão muito grande, porque o pessoal do partido queria que ele subisse no palanque, que ele apoiasse o candidato que tinha apoiado ele. Mas ele sofreu demais. A nossa briga do primeiro ano é porque ele encontrou mais de 100 irregularidades e ele não quis denunciar nenhuma para o Ministério Público, porque era do partido. Tal. Esses foram os nossos atritos, né? Até que a gente chegou a um acordo: vamos olhar para frente, vamos fazer o que deve ser feito, né? E uma semana depois ele tem aneurisma. O cara que era vice dele assumiu e já foi direto para o palanque do cara que tinha sido prefeito 4 vezes. Naquela primeira. E aí eles me ridicularizavam, porque eu era um professorzinho, com um tanto de jovens lunáticos querendo ganhar a prefeitura. Contra 2 caras poderosos que já tinham sido prefeito quantos anos juntos? 4 mandatos, 5 mandatos de sequência. E aí, o que acontece? Eu disputei e eu perdi a eleição por 385 votos, mas eu fiquei em segundo. Já ganhei do cara tradicional do MDB. Isso. Sabe? E aí criou aquela euforia, né, na cidade, porque eles falavam que eu ia ter 200 votos. Na reta final disse que ia ter 500. Eu tive 2.583 e o cara que ganhou teve 2.800 e alguma coisa. Eu sei que foi 385 votos de diferença, eu perdi. E nós continuamos o trabalho, mesmo sem mandato, o grupo da juventude. Continuou sendo professor. Continuei sendo professor, como sempre, vereador. Quando eu fui prefeito, eu continuei sendo professor também, continuei dando aula, porque a minha profissão não era político. E aí, em 2000, eu disputei de novo. Disputei de novo com as 2 criaturas. E eu ganhei pela maior diferença da história de Alterosa. Fui eleito por 1.500 e tantos votos de diferença, que em Alterosa teve eleição decidida por 6 votos, 17 votos. Eita. Era muito apertada a disputa dos 2 grupos. E aí eu ganhei por aquela diferença enorme. Começamos a fazer um trabalho, montei meu gabinete, o secretariado, só com ex-alunos, os melhores ex-alunos que eu tive,
e levei 3 ex-professores meus. O professor de educação física, a professora de matemática e uma professora que não foi minha professora, mas que era contemporânea, que era a professora, uma bióloga, professora de biologia, que era a professora Ali. Então, 3 professores, os restantes eram todos ex-alunos meus, os melhores ex-alunos. E, mais uma vez, o pessoal ridicularizava que não ia dar certo, que era um professorzinho com tanto de jovens, sem experiência, nunca ninguém tinha sido político, nunca ninguém tinha sido político. Disse que nós ia ser um fracasso. Eu, desde o primeiro dia, fizemos planejamento estratégico, fizemos formação. Na época, nós tínhamos um frei, né, que atuava muito na área de formação política, ele se chamava o Frei Cristóvão de Oliveira. Né, tinha o Fernando Nassif, que foi nos ajudar, né, em Alterosa, na formação daqueles jovens, formar o secretariado, noções de política pública. Levamos advogados, contadores, o que tinha de melhor em Minas para formar aquelas pessoas. Equipe técnica. Sim, mesmo. Formamos a nossa equipe e começamos a trabalhar. Primeiro ano, muita dificuldade. O orçamento da cidade era de 4,5 milhões. Ela devia 2,170 milhões para fornecedores no dia que nós tomamos posse. Deus, todo mundo vai em cima querendo cobrar, querendo receber, CEMIG, Copasa ameaçando cortar água, luz, na época era Telemi querendo cortar telefone, para lá. Vocês ficaram 12 meses sem receber, vocês não cortaram, agora eu entrei agora e vocês já querem cortar? Não, nós vamos pagar, mas vamos pagar depois que a gente fizer a lição de casa, com a saúde, com a educação, e a prioridade número 1, pagar funcionário. Funcionário não pode atrasar o pagamento um dia, e ninguém pode ficar sem receber, porque é o pão dos filhos dele. Então, vamos ter critérios aqui. No decorrer dos 4 anos, renegociamos as dívidas, renegociamos o INSS, que era uma dívida astronômica que tinha do município, em 62 parcelas. Fomos pagando tudo, acertando tudo, começamos a fazer as primeiras obras. Mas a gente não desperdiçava um centavo. Eu, como prefeito, eu viajava, né, para a prefeitura. E o salário? Esse tu recebia? O salário de prefeito recebia porque eu, como professor, eu ganhava R$10 mil. Eu tive que reduzir minhas aulas, continuei dando aula só à noite. O salário de prefeito era 6 mil, praticamente a metade do que eu ganhava como professor. E aí, como eu podia dar aula só à noite, eu falei, eu preciso manter, chegar pelo menos próximo do que eu ganhava. E passei a ganhar bem menos. E o que a gente fazia de diferente, que até deixava assim o contador e o tesoureiro da prefeitura assustado? Eu tomava um cafezinho, nota fiscal, comia um PF, eu nunca esbanjei dinheiro público. Restaurante, uísque, mordomia, nada disso, tudo com nota fiscal. O tesoureiro falou, pelo amor de Deus, você vai encher essa prefeitura só de nota fiscal. Né? Isso é bobagem, nunca ninguém fez. Nunca ninguém fez porque eles não respeitavam o dinheiro público. Eu respeito dinheiro público, então se é 50 centavos de cafezinho, nota fiscal de 50 centavos. E às vezes eu pedia nota fiscal na beira de rodovia, em Brasília, Belo Horizonte, de cafezinho, né? de um pão com manteiga, os caras me xingavam. Falavam, não, por favor, esse dinheiro que eu estou pagando aqui é dinheiro público, não é meu. Né? E aí a gente começou a construir essa outra história na cidade, essa outra visão, né? E acabou que aqueles jovens, nós trabalhamos 8 anos sem ninguém tirar férias, nós somos reeleitos, com a diferença menor, porque lógico que para você governar, você agrada e você desagrada, o importante é que você agrade a maioria, e não desagrade a maioria, que o que muita gente faz é desagradar a maioria, ou quando não desagrada, ele compra para ser reeleito. Eu nunca comprei um voto na minha vida, tenho a maior felicidade de dizer isso. Nunca dei um bombom, nunca dei um biscoito para alguém em troca de um voto. E as pessoas te cobram, sabe? Ah, mas o que o senhor está dando? Eu falo, não, eu estou dando a minha competência, a minha qualificação, a minha formação para ajudar a nossa cidade, mas você não ganha. Eu falo, não faz mal, eu sou professor, concursado, se eu não ganhar eu volto para a sala de aula, que é o que eu amo fazer. Né? Se vocês acharem que eu sou competente, qualificado, eu quero muito contribuir, eu não preciso desse cargo, eu quero ajudar a minha cidade. Então, depois de 8 anos de trabalho, né, à frente da gestão, com equipe capacitada, qualificada, técnica, nós dedicamos 8 anos das nossas vidas para mudar a história daquele município. E fazer a coisa certa dá resultado. Honestidade dá resultado. Porque no final de 8 anos... Se a pessoa for pesquisar, por exemplo, agora, alguém está já nos assistindo e ficou curioso para pesquisar sobre isso, encontra fácil assim na internet, esses dados, esses números, essas histórias
dessa mudança, desses seus 8 anos lá como prefeito? Encontra? Sim, você encontra no site da CNM. Para você Isso. ter uma base, quando eu tomei posse, porque a CNM, a Confederação Nacional de Municípios, junto com a CGU, com a AGU, eles constroem um ranking de prefeituras no Brasil. Então, você consegue ver no longo da história. Pra você ter uma base, quando eu tomei posse em 2001, Alterosa era no ranking nacional 3.589. É, Quando terminou o meu mandato, Alterosa era 54. Né? Eu ganhei o prêmio de 8º melhor gestor do Brasil e 2º melhor gestor de Minas Gerais. Aí eu recebi medalha Tiradentes, né, que eu tenho, carrego comigo. Recebi monção de aplausos da Assembleia Legislativa do Estado. Inclusive, na época até me assustou, porque acho que o pessoal do PT dormiu no ponto. Quem deu a monção de aplausos e fez uma homenagem para mim na Assembleia Legislativa foi um deputado, Diniz Pinheiro, do PSDB. Né, e ele dizia, olha, o que é bom nós temos que reconhecer. exatamente. Né? E por que nós ganhamos o prêmio Assis Chateaubriand, né? O que acontece? Nós conseguimos, por exemplo, desenvolver projeto em todas as áreas. Ganhei o prêmio Merenda Escolar Eficiente, porque nós implantamos café da manhã na escola e almoço na escola, né? Porque você sabe que criança de barriga vazia não Não aprende. consegue estudar. Né? O pessoal, criança que sai de povoado 5 horas, 4 horas da manhã para ter aula às 7 horas, como é que uma criança vai aprender? Ele está com sono, ele mal tomou o café da manhã, como é que ele vai aprender? Então, nós colocamos café da manhã na escola e depois colocamos almoço na escola. Tinha um cardápio municipal com nutricionista e todo dia tinha que ter arroz, feijão, carne, um legume, uma salada, uma fruta. O café da manhã, todo dia tinha que ter café com leite, um dia era bolo, outro dia era pão, outro dia era um biscoito. Sabe, não é esse biscoito que seco, não, biscoito feito de polvilho mesmo, que as merendeiras faziam, né? Dava um biscoitão, aqui no Maranhão até vi que eles chamam esse biscoitão acho que é de cacetinho, né? E a gente fazia isso com qualidade. Criamos horta comunitária nas escolas para produzir legumes, beterraba, cenoura, couve. Toda a escola tinha a sua horta comunitária, né, para Interessante. produção de hortaliças. Né? E porque o vigia da escola, por exemplo, ele fazia essa função. Porque ele não vai ficar lá à toa sentado olhando. Isso, lógico que foi uma questão de consciência que nós criamos. Ao mesmo tempo que ele vigia a escola, final de semana ele vai regar as plantas, ele vai mudar lá as mudinhas de alface, de repolho, de couve, né? Vai carpir os canteiros e vai ter alimento saudável na escola. Então, nós temos essa parceria. Outra coisa muito importante nas escolas, sabe que nós colocamos um gabinete dentário em cada escola para cuidar dos dentes das crianças e fora do horário da escola cuidava da saúde bucal da comunidade. Né? Então, são coisas que você gera emprego, você gera qualidade de vida. Então, a gente vai ganhando prêmios em função disso, né? Durante esses 8 anos, como é que foi a sua ligação com o legislativo? Você tinha a maioria? Como é que Não, foi? nunca tive maioria. Nunca tive maioria. É muito difícil você criar uma consciência no legislativo. Porque o vereador, ele não se conscientiza que a função dele é fiscalizar e legislar. Ele quer ser o prefeito. Ele quer executar. Quer executar. Isso não é a função dele. E aí, quando ele quer executar, ele acaba atrapalhando, às vezes, o trabalho do próprio prefeito. Né? Mas como que foi? Então você deixa claro que é possível sim um prefeito fazer uma boa gestão mesmo não tendo o apoio Sim. unânime do legislativo, né? Desde que o povo veja no gestor uma pessoa honesta, íntegra, probo, né? O que acontecia? O povo sabia quem eu era. O povo me via desde estudante. Né? O pessoal via eu vendendo laranja com meu pai na beira do campo de futebol, laranjinha descascada para a gente ganhar umas moedinhas para sustentar a família. Todo mundo conhecia o professor Dimas desde menino. Né? E sempre soube da honestidade e da integridade do meu pai e da minha. Então, quando eu mandava um projeto para a Câmara, um projeto bom, interessante, e eu não tinha vereador, eu cheguei a ter um vereador, cheguei a ter 3 vereadores, né? Eles diziam, esse projeto é muito bom, mas eu não vou votar, esse prefeito não faz um agrado para ninguém. E eles iam no meu gabinete, Kelson. Ô, professor, o senhor mandou aquele projeto lá. Ô, eu até queria votar para aquele projeto. Ô, arruma aí um servicinho para minha sobrinha, para minha filha, não sei, meu filho, vota contra. Porque para trabalhar comigo é só concurso público e processo seletivo.
Aí a pessoa fez, mas eu explicava para ele, a sua função não é essa. Nós estamos aqui para legislar a favor do povo, não é a favor da nossa família. Eu tentava conscientizar, uns entendiam, não, professor, o senhor está certo, o senhor me desculpa. Vou pedir para minha sobrinha fazer o processo seletivo que tiver, né? E uns já bate para eu não voto esse projeto. Ah, não vota, a gente soltava a conversa na cidade, os taxistas, a rádio comunitária, as ideias, porque nós criamos 9 associações comunitárias. No dia da votação do projeto, pô, chegava, tinha 200, 300, 500 na porta da Câmara. Olha aí, que Eu quero ver interessante. se esse projeto vai ser aprovado ou não vai. Cara, nunca um projeto meu foi reprovado, mas porque eu tinha o povo do meu lado. Olha aí, interessante. Então, as pessoas lotavam a Câmara. Pressionava. E aí pressionava e o pessoal votar. E eles faziam até algumas arbitrariedades, o povo ameaça, né? Que eu acho que isso não deve fazer, mas eu sei que eles faziam. Porque o Sim. pessoal me contava, a hora que os vereadores iam chegando, eu só, se esse projeto não for aprovado hoje, não são um vereador vivo daqui, é mentira, só para fazer pressão, ninguém ia agredir ninguém. Isso. Né? Mas o presidente da Câmara sempre tinha medo e sempre chamava a polícia. Toda vez que tinha um projeto, né, que ia ser votado, que tinha essa questão que eles não falavam que não ia votar, o presidente já chamava a polícia, já ia lá, ficava lá quase que o batalhão perto da Câmara para ver o projeto ser votado. Não, acho que foi uma coisa interessante, porque a gente sempre tem muita transparência, sabe, Kelson? Nós tínhamos um programa, inclusive, que chamava O Povo Pergunta e o prefeito responde ao vivo e na lata, todo sábado, do meio-dia às 2h. Né? E eles falam, Dimas, mas você vai responder, eu vou responder o que vier, e se alguém te agredir, eu vou ser educado, e vou explicar, e vou mostrar para ele que está errado, que a interpretação dele não está correta. Tem que ter transparência. Verdade. Você não pode, o gestor público honesto, ele não tem que ter o que esconder. Porque se você precisa esconder alguma coisa, é porque tem coisa errada. Verdade. Né? E você não paga para ser honesto. Na verdade, ser honesto não é nenhum valor. Ser honesto é uma obrigação. É isso. E é o que eu dizia naqueles programas de rádio. Olha, pessoal, eu sou empregado de vocês. Eu sou empregado número 1. Né? Eu não sou o patrão do povo, eu sou empregado do povo. É vocês que pagam o meu salário de prefeito. Então, vocês nunca precisam dever obrigação para mim. É porque tudo aqui a gente faz transparente. Né? Sim, mas aí foi 8 anos, depois terminou. 8 anos, né? Eu deixei a cidade. Deixou em 2008. Cidade perfeita. Virou cidade modelo. 100% de esgoto coletado e tratado. 100% de lixo coletado e tratado. Nós criamos a usina de reciclagem de lixo. Coleta seletiva. Só a venda do lixo daquela cidade dava 9 mil por mês. E aí nós passamos a receber um prêmio da Fundação Estadual de Meio Ambiente de 29 mil por mês para continuar fazendo investimentos ambientais no município. Né? Implantei a primeira cidade digital do Brasil. Se você procurar na revista Rede, vai ter lá Alterosa, a primeira cidade digital do Brasil, que funcionou lá em 2003, 2004. Todo mundo tinha internet gratuita na cidade. E como? Só tinha que estar com os impostos em dia. Quem pagava os impostos em dia tinha o link da internet gratuitamente. Sabe? Então, e aí as pessoas começaram... Cara, teve ano que a gente chegou a arrecadar 5 milhões de dívida ativa, porque as pessoas queriam o benefício da internet. Verdade. Sabe? Então, quando você faz com transparência e mostra para o povo o que você está fazendo, nós mandamos fazer um outdoor luminoso no centro da cidade. E todo o dinheiro que entrava mensalmente, a gente publicava quanto dinheiro que entrou, quanto dinheiro que saiu e para onde foi o dinheiro. Então, não tinha. Era transparência total. A gente prestava conta de tudo para a população. Então, foram 8 anos assim, tranquilo, de muitas conquistas. E eu tinha feito um acordo com aqueles jovens, com as pessoas, que eu não era político. E que ao vencer os 8 anos, eu ia voltar para a sala de aula e nunca mais ia mexer com política na minha vida. Sabe? E acabou Então que depois... Você foi para mostrar que era possível fazer diferente. Né? E mostrei que era possível fazer diferente. Para você ter uma base, quando eu entreguei à prefeitura, em 2008, o orçamento da cidade era 16 milhões e 900 mil, e eu deixei em caixa 4 milhões e 196 reais. O pessoal dizia, professor, o senhor louco, o senhor vai deixar esse dinheiro todo na prefeitura, os caras vão entrar e vão roubar o dinheiro. Eu falei, se eles roubarem, eles vão acertar com a justiça e com Deus depois. Não comigo, eu fiz a minha parte e estou indo embora em paz. Eu fiz 500 casas populares, né? Fiz... Recurso próprio da prefeitura. Tinha apoio também na época do programa do governo federal, chamado PSA, Programa Social de Habitação, que começou lá no Fernando Henrique Cardoso.
né? Eu sempre tive um diálogo muito bom com todos os deputados de Minas. Teve anos que eu consegui receber emenda parlamentar de 12 deputados de partidos diferentes, Legal. porque nós criamos um banco de projetos na prefeitura. Eu contratei 2 engenheiros e 2 desenhistas. Nós tínhamos projeto para tudo que você possa imaginar. E o deputado, ele quer colocar a emenda dele, ele quer ser parceiro de um projeto que vai dar certo. Que O vai povo ter fala, mas como é que você visibilidade. conseguir dinheiro de 12 deputados de 12 partidos diferentes? Porque a gente faz coisas com honestidade. Eu me lembro que na época você deve ter conhecido, ele foi até presidente do Sebrae, o Carlos Melles. Era meu adversário na cidade. Quando ele ia na cidade, ele me xingava. Mas na outra semana está lá no gabinete dele em Brasília. O Carlos Melo, estou com um projeto aqui, ó, preciso da sua ajuda. Ele falou, mas não é possível, você veio aqui. Eu falei, mas eu vim, eu falei, eu estou governando também para os seus eleitores. Não, eu vou te ajudar. E ele sempre me ajudava. Era meu. Na cidade ele aparecia como meu adversário, mas em Brasília ele me tratava bem. Porque e ele falava, Dimas, mas como que o povo vai saber que fui eu que dei a emenda? O senhor vai lá inaugurar junto comigo. Sabe? E quando eu tinha eleição, sabe o que eu fazia? Que eu fazia do meu bolso um panfleto, colocava o nome de todos os deputados e o valor da emenda que cada um deu, eu mandava entregar em cada porta e dizia, olha, esses são os deputados que ajudam a cidade, né? Ajude quem está nos ajudando. Independente de questão de partido político. Porque sabe que partido, que quem estava falando, partido é simplesmente um amontoado de letrinhas. O próprio nome já diz que é partido, não é inteiro. Né? Exatamente. Então, o partido ele é movido por tendências. Mas o que a gente não pode, e todo partido sabe que tem gente boa e tem gente ruim. Todo partido tem gente honesta, tem gente desonesta, tem canalha e tem Tem. pessoas que dão exemplos. Né? A gente tem que ver, a gente não pode ter muito apego partidário. A gente tem que ter apego com caráter, é com a ética, é com a honestidade, né? É com a seriedade no trato com a coisa pública. Isso que a gente precisa ter. Partido, a gente pode ser. Partido. Eu, por exemplo, o que eu fiz sendo vereador e prefeito do PT, eu faria estando em qualquer partido, porque é uma questão da minha índole, do meu caráter. Eu também sou, eu nem gosto dessa quantidade de partido que tem no Brasil. Eu sou mais adepto ao que acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que é só Sim, 2, né? o bipartidarismo. Exatamente. Uma quantidade de partido e parece que ainda estão querendo criar mais Sim, partido. sempre querem criar mais. Professor, aí em 2010 o senhor veio para o Maranhão, foi isso? Não, eu vim para o Maranhão em 2013. 2013. O senhor veio através de um concurso. Concurso público. Eu dava aula na Universidade de Alfenas, eu cheguei a dar 54 aulas por semana, dava aula no Objetivo também, estava morrendo de dar aula, estava ficando doente, já tinha tido 2 pneumonias, sabe? E aí, em 2013, houve um episódio lá na faculdade, um ex-aluno meu que já era doutor, foi mandado embora, eu tive que assumir as aulas dele, ele falou, e aí ele entrou, eu fiquei até constrangido, eu falei, nossa, a reitora acabou me chamando aqui para eu dar as suas aulas, eu falei, pô, reitora, foi meu aluno, o cara é doutor. Ele falou, não, ele está fora e você é profissional. E ele entra na sala de professores, né? E eu falei, nossa, Pablo, estou até constrangido de te ver. Ele falou, professor, esquece, eu estou indo embora, vou voltar para o UNB, de onde nunca deveria ter saído, né? E assume as aulas, e mas eu vou lhe dar, quem sou eu para lhe dar um conselho? Foi meu professor, né? Cai fora disso. O senhor é doutor. O senhor vai ficar aqui vendo o senhor virou um dador de aulas, né? Vai fazer pesquisa, vai publicar livros, né? Eu sei que o senhor sempre falou que o seu sonho de ser pesquisador, né? Por que o senhor não faz concurso numa universidade federal? Vai embora, o senhor passa onde o senhor quiser. Ah, Pablo, não é tão fácil não, mas aí fiquei pensando, né? Puxa vida, um aluno me dando conselho. Aí comecei a prestar concurso. Aí prestei na Federal de Juiz de Fora, fiquei em 6º. Prestei na Federal do Rio, fiquei em 4º. Prestei na Federal de Minas, fiquei em 2º. Só que na Federal, para você entrar, que você tem que ser o primeiro, senão tu não entra. Porque aquela vaga, ela só vai voltar dali 30 anos quando o cara aposentar. De repente, olhando os editais, eu vi, por exemplo, o edital do Amapá, um do Piauí e um do Maranhão. Me inscrevi nos 3 editais do concurso. E o do Maranhão tinha uma coisa interessante, o Maranhão tinha 3 vagas. Eu falei, meu Deus, não é possível que eu não vou ficar entre os 3, né? E vim fazer o da Federal do Maranhão. E o concurso foi em São Luís, eu nunca tinha vindo no Maranhão. E quando eu desci no aeroporto, cara, eu senti um calafrio no aeroporto de São Luís por causa de um outdoor, né, que eu nunca esqueci na minha vida. Seja bem-vindo ao Maranhão. E aí ele fala assim, nosso maior valor é a diversidade cultural.
Falei, caramba, nosso maior valor é a diversidade cultural. Eu já me senti em casa. Porque eu nunca fui apegado a essas questões ideológicas, essas questões de conflitos, questões religiosas. Eu sou cristão, cristão nazareno, né? Mas nunca fui. E aí, falando de diversidade, que a diversidade era a maior riqueza do Maranhão, e de fato é, né? Eu fui fazer o que foi, nossa, eu podia passar nesse concurso. Fui pensando, né? Arrumei um hotelzinho para ficar lá no São Francisco, que é o que eu achei mais perto da UFMA na época. Aí fui fazer o concurso concorrido, tinha 57 doutores fazendo, né? Para 3 vagas. Falei, mas vamos tentar. Eu já fiz outros que tinha até mais. Aí fiz o concurso, saiu o resultado, eu fiquei em segundo lugar. Perdi para o primeiro por 25 décimos. Só que uma semana depois, o cara que foi aprovado em primeiro lugar, que era o Fábio Barqueiro, ele estava aprovado em primeiro lugar também na Federal da Bahia. Ele foi para a Federal da Bahia, eu passei a ser o primeiro, ainda pude escolher. Me ofereceram Codó, São Bernardo ou Pinheiro. Aí eu peguei, olhei Pinheiro, fui ver os dados estatísticos. Eu sou doutor em políticas públicas e poder local pela Unesp, né? Fiz no serviço social. E fui ver os dados, aí as primeiras coisas que eu abri de Pinheiro me assustou muito, umas cabeças cortadas, um sangue escorrendo numa calçada, né? Eu falei, não, mas isso aí deve ser alguma coisa errada. Bloco porque das Patifas. quem não faz coisa errada não vai se envolver com isso. Aí, pelos índices sociais de Pinheiro, eu falei, para lá que eu vou, porque é lá que eu vou ser útil. Eu sempre gostei de trabalhar com projetos educacionais, né? E aí escolhi Pinheiro. E eu mal sabia que eu estava escolhendo a minha terra prometida. Eu tinha vontade de ter filhos, né? E foi aqui em Pinheiro que eu conheci minha esposa, que você conheceu, Sânia, que também é professora no Dom Garelli, de Sociologia. Temos 3 filhos, né? Então eu realizei o sonho da minha vida, ser pai, né? Ter uma profissão digna, que é professor federal, e poder contribuir com Pinheiro e com a região da Baixada Maranhense. Você já recebeu o título de cidadão pinheirense, Sim, né? sou cidadão pinheirense, sou cidadão palmeirandense, sabe? Porque isso é fruto, inclusive, sabe, dos projetos. Eu cheguei aqui, comecei a me dedicar com projetos, PIBIC, PIBID, Foco Acadêmico, PIBIC-M, que tem bolsas na CAPES, no CNPq, na FAPEMA, né? E eu escolhi morar em Pinheiro, escolhi viver em Pinheiro. Construir uma história aqui em Pinheiro, né? Comecei a trabalhar com projetos e ajudar os jovens, né? Bolsa de R$ 400, agora que melhorou, foi para R$ 700. Essas bolsas que salva a vida de muitos jovens pinheirenses. E uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Eu me lembro quando eu cheguei em 2003, a primeira sala que eu entrei era a primeira turma de 2010. E eles pediram para eu dar uma disciplina que eles deveriam ter tido em 2010, que era Introdução à História. E não tinha um professor para dar essa disciplina. A primeira disciplina que eu fui dar foi Introdução à História, para a turma de 2010 e em 2000. Eles estavam formando a última disciplina que eles fizeram, é a disciplina que eles tinham que ter tido lá no primeiro ano, mas que não tinha professor para dar. Eu me lembro que eu entrei naquela primeira sala, uma sala que tinha mais ou menos mais de 40 estudantes, jovens, né? Perguntei para cada um se eles estavam fazendo o curso que eles queriam. A maioria me disse que não, que estava fazendo o curso que tinha no campus, porque só tinha história, só tinha biologia. Eu perguntei para eles qual que era a perspectiva de um jovem pinheirense, eles diziam para mim que nenhuma. Né? A gente vai se formar, se a gente tiver sorte, a gente pode conseguir um contratinho na prefeitura. Mas vai depender se a gente pedir para um vereador ou para um prefeito, porque dependendo do lado que a gente for, a gente não vai conseguir nada. Falei, pessoal, mas o mundo não é só isso. Você vai fazer faculdade, faz especialização, faz um mestrado, a educação abre as janelas do mundo para ti. Ah, professor, mas aqui não dá certo, aqui é tudo no atraso, né? Tudo no atraso. Falei, não, pessoal, tem que ter outras perspectivas. Eu lembro que um brincou, professor, a perspectiva nossa aqui é namorar, comprar um Apop e talvez uma radiola. Eu não me esqueço dessas, alguém me falou isso, eu não lembro mais quem foi a criatura que me falou isso, mas ficou, o que é isso, pessoal, para com essa bobagem, né? E aí, sabe o que eu fiz? Aí eu contei minha história para eles, eu sou filho de um trabalhador de enxada, mostrei foto para eles eu trabalhando na enxada, depois mostrei foto para eles eu fazendo conferência em Madrid, Alcalá de Henares, Cabanillas del Campo, Guadalajara, na Espanha. Mostrei eu fazendo conferências no México. Falei, tá vendo, pessoal? Filho de um trabalhador de enxada,
Olha o que a educação fez comigo. Abre E portas. ela vai fazer a mesma coisa com vocês. Se vocês quiserem. Hoje eu tenho uma felicidade tão grande, Kelso. Todas as escolas que eu vou de Pinheiro têm ex-alunos meus, muitos inclusive concursados, tanto na rede municipal como na rede estadual. Vou em Palmeirândia, a mesma coisa, Perimirim, Santa Helena, Pedro do Rosário, Presidente Sarney, ex-alunos. E a maior felicidade, André, daquela turma, é o primeiro que se tornou doutor. O André terminou o doutorado dele o ano passado na Holanda. E ele estava fazendo concurso semana passada para a UEMA. Nádia está fazendo mestrado na Universidade de Coimbra. Aliás, Universidade de Nova Lisboa. Antônio Edilson está fazendo mestrado na Universidade de Coimbra. O Samir está fazendo doutorado. A Alessandra está fazendo doutorado. Tudo da turma de 2010. Tem umas meninas que já estão na prefeitura, que já são mestras. Né? Tem outros indo para o doutorado agora. Filhos de Pinheiro, Kelso. E aí eu chego à conclusão, Kelso, o que o jovem de Pinheiro precisa é só de oportunidade. Eles têm vontade, precisa de oportunidade. É o que o Estado, é o que a universidade, é o que o município tem que se preocupar em fazer, criar oportunidades para esses jovens. O Jorge de Pinheiro é inteligente, é dedicado, ele precisa de alguém para orientar, alguém para impulsionar, alguém para dar conselho. É possível. Né? Hoje nós temos, só do campus de Pinheiro, nós temos ainda, caminhando para o doutorado, uns 5 ou 6. Né? No mestrado deve ter uns 20 já fazendo mestrado. Daqui de Pinheiro, do campus. Estou falando só do curso de História, Kelso, que eu não tenho informação dos outros cursos. Né? Só do curso de História e de Filosofia, que é Ciências Humanas. As pessoas, as janelas do mundo, as portas do mundo se abriram para os pinheirenses. Né? Hoje nós temos publicações aí, nós fizemos recentemente um livro, chama Conhecendo a América, né? Porque não tinha um livro de história assim, que desse conta de toda a história da América. Eu combinei com os alunos de 17, 18 anos, vamos fazer um livro contemplando a América todinha, da Argentina até o Alasca, a Groenlândia. Vamos. Todo mundo começou a pesquisar, a produzir, nós lançamos o livro que chama Conhecendo a América, são 30 capítulos, 30 jovens pinheirenses escreveram nesse livro. Esse livro hoje é distribuído em toda a América, é distribuído pela Amazon, sabe? Então você vê, são jovens que tinham potencial. E são jovens que estão imortalizados. A partir do momento que você participa, que você publica uma obra de padrão internacional, né? Nós vamos participar de um evento no México, eu e mais umas meninas aqui de Pinheiro, né? Os nossos artigos foram aprovados na Universidade de Veracruz, no México, né? E ele foi publicado depois numa das principais publicações do México, Jovens Pinheirenses com publicações internacionais. Né? Então você vê que é isso que nós temos que ter um olhar especial, diferenciado para a juventude de Pinheiro. Professor, Né? quando o senhor chegou em Pinheiro, aí você está com um projeto, começou também, foi nesse momento que o senhor começou esse projeto da faculdade, a gente até falou agora há pouco da UFIBAM. Da UIF. Então, porque quando o senhor viu aquela realidade, né, aí só tem uma aqui em Pinheiro, então precisa de uma região, porque na verdade precisa atender toda essa região, que é uma região muito grande. O senhor falou até de 1.600.000 habitantes, né? Sim. Olha só, para você ter uma base, o Maranhão é um dos únicos estados do Brasil que só tem uma universidade federal. Isso me envergonha bastante. Mas isso é um projeto político. Eu já cheguei a essa conclusão. Que manter o povo sem conhecimento, manter o povo na exclusão, manter o povo no empobrecimento, isso é intencional. Por isso que não tem investimentos maciços na educação, igual tem em outras regiões do Brasil. Você vai aqui do nosso lado, do Piauí, tem 2 universidades federais. Você vai no Tocantins, tem 2 federais. Você vai no Pará, tem 5. Você vai no Pernambuco, tem 5. Você vai na Bahia, tem 5. Você vai na Paraíba, tem 2. Você vai no Rio Grande do Norte, tem 2. Por que só o Maranhão, com 10 milhões de habitantes, só tem uma universidade federal? Em 2007, houve esse projeto do Reúne, expandiu, criou 8 campos pelo continente, como o campus de Pinheiro. Uns pequenininhos, como Balsas, Grajaú, né, que tem só 2 cursos. Imperatriz e Pinheiro são os que mais têm cursos, são os que mais desenvolveram. Né? Eu comecei a estudar aqueles dados, aí eu descobri que o Maranhão era o último estado do Brasil em pessoas com ensino superior, o índice é 3,56. Aí eu fiquei curioso, eu quero saber Pinheiro 1,7. Aí eu falei, mas não é possível. Aí eu comecei a estudar os municípios da região. Aí resolvi estudar o Maranhão Ocidental, 63 municípios. Aí eu fiquei mais assustado, Kelso. 63 municípios.
72 mil estudantes do ensino médio, 1.600.000 habitantes, 1.100.000 eleitores e apenas o campus de Pinheiro. Aí eu fui comparar com outros estados. O nosso território dá 70 mil quilômetros quadrados. Nosso território do Maranhão Ocidental é maior do que o território de 5 estados brasileiros. A nossa população é maior do que outros 5 estados brasileiros. A nossa população é igual à população do Tocantins, 1.600.000 habitantes. E nós só temos o Campus Pinheiro. O Campus Pinheiro oferta 360 vagas por ano. Essas 360 vagas para um universo de 72 mil estudantes do ensino médio. Isso dá 0,02%. E aí, sabe qual que é o índice de pessoas com ensino superior no Maranhão Ocidental? 1,14. O Maranhão é o último do Brasil, com 3,56. O Maranhão Ocidental é 1,14, ou seja, Kelso, nós não conseguimos chegar nem à metade do estado que é o último. E eu falei, pronto, aqui precisa de uma universidade federal. Aí reuni a professora Fernanda, alguns professores, o professor Alexandre, que é o nosso diretor, e começamos a fazer os estudos, município por município. E com base nisso nós criamos o projeto da Universidade Federal da Baixada Maranhense para atender o Maranhão Ocidental. Né? Já tem, inclusive, um campus criado, nunca foi implantado em Alcântara. Já tem um campus criado em Cururupu, nunca foi implantado. Né? E aí você teria que atender também, por exemplo, Zedoca, Santo Inês, Viana, que são regiões que são também extremamente prejudicadas. O senhor falou agora há pouco que isso é um problema, políticas públicas, no caso. Né? É um projeto político para implementar. Eu não sei como é que está agora a realidade, mas eu já presenciei muito a situação precária do Campus Pinheiro. Sim. Como é que o senhor, então, avalia essa situação de colocar mais uma universidade, mais uma faculdade, sendo que a que está aqui não é valorizada, não é bem administrada, não é bem incentivada, não tem os recursos, ou seja, não vai estar criando mais um grande problema para a região? Olha, Kelso, eu acho que a gente tem até que fazer uma retrospectiva histórica. Isso. Sabe que o Maranhão é o estado mais oligárquico do Brasil. Vitorino Freire, 40, 60 anos, Sarney, 40, 60 anos. 2 grupos políticos que mantiveram o estado sempre os últimos do Brasil em políticas públicas. A grande verdade é essa. E sabe o que me assusta? Que a nossa Universidade Federal do Maranhão é o espelho de tudo isso. Ela está espelhada. Porque a prática da Universidade Federal do Maranhão é muito parecida com a prática do Estado. Centralizadora. Não tem transparência. Sabe? Os campos não têm autonomia. Se você visita outros campos do Reúne, que foram feitos de outras universidades, a gente passa a ter vergonha. Porque o que foi construído aqui em Pinheiro mais lembra barracões de fazenda. Se você for nos campos que a UFMG construiu, que a Federal de Alfenas construiu, fala, meu Deus, o que fizeram com o dinheiro disso? O dinheiro da universidade ele é per capita, é igual ao FPM, é igual ao ICMS, é com base no número de alunos, é com base na potencialidade dos municípios. Então, só que o que aconteceu? A UFMA, ela recebe o dinheiro de todos eles e concentra tudo na ilha. O campus daqui não tem orçamento. Não tem R$1 de orçamento do Campus Pinheiro, porque é o modelo que a universidade reproduz do Estado. Uma universidade centralizadora, tudo na mão do reitor. O Kels. Se a direção da UFMA daqui de Pinheiro quiser trocar uma lâmpada, não pode. Tem que pedir para São Luís a lâmpada. E o pior, tem que vir uma empresa de São Luís para trocar a lâmpada. Para fazer manutenção de ar-condicionado, tem que vir uma empresa de São Luís para fazer manutenção do ar-condicionado. Para você trocar uma fechadura de porta, tem que vir uma empresa de São Luís para trocar a fechadura. Nós deveríamos dar exemplo para o IFMA, e o IFMA é que dá exemplo para nós. O IFMA de Pinheiro tem orçamento, tem dinheiro, ele compra as coisas dele, ajuda a desenvolver localmente, que ele faz as estações dele, empresas de Pinheiro ganham, se desenvolve. Né? Não, na UFMA tem que ser tudo centralizado na ilha. Isso é um absurdo. As universidades brasileiras, né, a maioria delas não são desse jeito. Cada campus tem o seu orçamento próprio para trocar a sua lâmpada, para comprar seu papel higiênico, para trocar a sua fechadura, para fazer a sua pintura. A UFMA adotou um modelo centralizador de universidade, um modelo praticamente absolutista, onde o reitor praticamente é o rei,
E aí ele domina, é igual Câmara de Vereadores, o reitor domina, só que lá na universidade chama CONSUM, é o Conselho Superior da Universidade. Só vai para o conselho quem vai bater palma para o reitor, para ele fazer o que ele bem entende. Sabe? É o modelo que nós temos, o modelo de Estado que é reproduzido na universidade. Então, por isso que o campus nosso vive à míngua. Né? Eu estou nesse embate com a universidade, junto com a professora Isabel Ibar, que foi a primeira coordenadora do curso Pinheiro. Ela é pré-candidata a reitora. Eu, inclusive, estou junto com ela e é possível que eu seja pré-candidato a vice-reitor junto com ela. Exatamente para mostrar esse raio-x da Universidade Federal do Maranhão. Mas o que passa Pinheiro é a mesma coisa que passa São Bernardo, Chapadinha, Codó, Bacabal, Grajaú, Balsas, Imperatriz. Ninguém tem de 1 centavo. O professor Alexandre, nosso pessoa bem intencionada no começo, o professor Alexandre tirava dinheiro do bolso dele para comprar lâmpada, para comprar fechadura, até que ele começou a ficar doente. Porque não é possível, o dinheiro vem para a universidade. Aí vai fazer aquelas coisas bonitas na capital e os campos aqui ficam com tudo mal feito. Né? Vai lá olhar para você ver o madeiramento do prédio da medicina, é de dar vergonha. Né? Os vazamentos, as portas quebradas, os banheiros quebrados, sabe? Tudo mal feito. E você vai na ilha, na capital, no Bacanga, tudo bonito, tudo luxuoso, com uma série de problemas também. Sabe qual que é o problema de tudo isso? Isso se chama gestão e governança. Não tem gestão e não tem governança. Então, quando a gente vê a precariedade dos nossos municípios, isso não me assusta, porque na própria universidade tem as coisas muito parecidas. E nós temos que repensar todas essas questões. Então, foi com base nisso que nós desenvolvemos o estudo. Nós protocolamos esse estudo em 2016 no Ministério da Educação. Né? Na época foi entregue, inclusive, diretamente para o ministro Mendonça Filho. Né? A semana passada eu aproveitei a minha estada em Brasília e entreguei de novo para o Camilo Santana, para Denise Carvalho, que é a secretária de Educação Superior. Entreguei para o chefe de gabinete do Camilo Santana o mesmo projeto com algumas atualizações. Nós temos que brigar por isso. Territorialmente e com a nossa população, nós somos maiores do que muitos estados brasileiros. A gente não pode continuar aceitando essa situação de exclusão. Né? Nós somos um povo trabalhador, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Todo mundo tem vontade de crescer e se desenvolver na vida. E por que nós vamos criar oportunidade para que essas pessoas cresçam e se desenvolvam? Nós temos que repensar o nosso modelo de universidade, nós temos que repensar o nosso modelo de campus, né? Para que a gente consiga tirar o Maranhão dessa condição. Por que o Maranhão tem que ser o último em quase tudo? O último analfabetismo, o último IDH, o último ensino superior, o último nisso, o último naquilo. O Maranhão, para mim, é um dos estados mais ricos do Brasil. As potencialidades desse estado. A nossa região aqui petróleo, gás, ouro, água, vegetação, flora, fauna. Cara, o que nós precisamos fazer? Sabe, esse estado poderia ser o estado mais rico do Brasil. Ele tem gente que quer fazer, tem pessoas sonhadoras que só precisam de oportunidades. Né? Então, hoje, a gente tem procurado repensar isso. A professora Alexandra, a professora Fernanda, inclusive é doutora em governança, nos ajudou a elaborar um projeto para transformar Pinheiro numa cidade modelo. Quero esses professores aqui. Esse projeto, bater um papo com eles. Esse projeto, inclusive, está sendo registrado em cartório hoje. Depois você vai receber uma cópia dele registrado em cartório, né? Que a gente quer discutir com a sociedade pinheirense. Na verdade, ele já é fruto da sociedade pinheirense. Faz quase 10 anos que a gente ouve sindicatos, associações e pessoas, né, nos povoados. Né? Uma coisa assim, por exemplo, um senhor já de idade diz, olha, meu filho, essa ponte aqui de madeira, ela está aqui desse jeito desde que eu me conheço por gente. Todo ano eles vêm refazer ela. E eu já falei, mas eles não... Por que não faz logo uma ponte de concreto? Não, mas eles querem que continue de madeira para ter que fazer todo ano de novo, que eu não sei por quê. Aí fiquei imaginando. Né? Por quê? Né? Porque quando eu fui gestor na minha cidade, eu acabei com todas as pontes de madeira. Primeiro porque madeira hoje não é até difícil você conseguir madeira legalizada. Né? E boa. E aí você precisa o quê? Encontrar formas eficientes, eficazes. Faz uma ponte de concreto, é para o resto da vida.
né? Aí a gente tem que mudar a forma de fazer as coisas. Ah, mas a ponte de cimento vai ficar mais cara, mas ela vai durar 30, 40, 50 anos. Já de madeira vai durar só um ano. Né? Então, a gente tem que começar a baratear. Isso chama governança, isso chama gestão. A gente começar a fazer as coisas bem feitas. Isso também se chama muito questão cultural. Sim, questão Cultural, cultural, cultural das pessoas, mentalidade. mentalidade, Né? As pessoas têm que começar a se mexer. Né? conscientizar. Até quitanda mexe. Você Exato. coloca ela no forno, ela vai mudando a forma, o tamanho, por que nós vamos ficar sempre na mesmice? Então nós temos que crescer, Sim. né, a nossa consciência, a nossa mentalidade, a nossa cultura. Né? Eu acho que você exerce um papel importante. Eu sei que às vezes as pessoas se sentem incomodadas pelas críticas. Eu nunca tive, por exemplo, nunca briguei com críticas. Porque eu acho que as críticas, Nossa, mesmo que ela constrói. seja uma crítica, por exemplo, destrutiva, ela acaba te ajudando a crescer. Né? Verdade. Quem não aceita críticas, que não se propõe a corrigir os rumos e a direção das coisas, vai estar eternamente no atraso. Fadado ao Né? fracasso. Fadado ao fracasso. Então, as críticas, elas nos ajudam a ser melhores. E tem gente que fica bravo com crítica. Eu nunca fiquei bravo com uma crítica. Se eu estou errando, eu vou consertar. Né? Se eu recebi a crítica e eu não sou culpado daquilo, eu vou tentar procurar a realidade dos dados e das coisas e vou tentar corrigir, porque todos nós somos seres humanos, todos nós erramos, mas tem que ver se você está disposto ou não a consertar e a mudar o rumo. Né? E a gente tem vivido exatamente para quê? Para estudar Pinheiro, estudar o Maranhão Ocidental, estudar o nosso campus, porque se a gente está aqui, inclusive, é até fruto da nossa incomodação. Eu digo sempre que eu tenho um compromisso social e tenho uma gratidão, né, ao que Pinheiro fez por mim, né, que eu já mencionei aqui. Está aqui a minha esposa, a Sânia, né, os nossos filhos. Né, a gente está atuando e a gente está sonhando para que a cidade seja melhor. Porque eu quero, sabe, que Pinheiro tenha uma cidade melhor para os meus filhos. Não só para os meus filhos, para os filhos de todos os cidadãos pinheirenses. Porque eles precisam e eles merecem. E aí a gente tem que atuar. Talvez a gente não vai desfrutar disso, Sim. mas quem sabe os nossos filhos, nossos netos exatamente. Desfrutem. Né? Porque se eu não for capaz de deixar um mundo melhor do que o que deixaram para nós, qual terá sido o meu papel na história? Né? É aquela questão da parábola dos talentos. Exatamente. Né? E foi o nosso líder maior que disse: crescei e multiplicai. Né? Você fazer com que as coisas melhorem. Né? E você tem que ir construindo isso, mas sem essa luta dicotômica. É a turma do bem e a turma do mal. Porque todos nós, Kelso, temos um pouco de mal e um pouco de bem. E o que vai aparecer mais em nós é aquele que a gente alimentar todos os dias. Se eu alimentar a minha parte do mal, ela vai prevalecer. Se eu alimentar a minha parte do bem, ela vai prevalecer. Né? Todas as pessoas são boas e más. Depende do que ele alimenta todos os dias nas suas vidas. Então, eu acredito que é possível, eu acredito que é capaz. Né? Nós podemos mudar a nossa história. Com certeza. Depende de cada um de nós. Com certeza. Se a gente já começar a fazer a nossa parte, a gente já vai estar mudando, pelo menos, o nosso mundo aqui ao redor. E isso compartilhando com outras pessoas vai ser muito melhor. Dimas, vamos entrar agora já na questão da sua ida lá para Brasília, que repercutiu muito aí um vídeo que viralizou, aonde o senhor faz algumas denúncias que eu classifico até como gravíssimas, né, em relação à escola de tempo integral, algumas coisas em relação ao município de Pinheiro. Como é que está a sua pós-ida a Brasília? Como foi a repercussão daquele vídeo, professor? Olha, na realidade, eu tenho recebido mensagens, ligações o dia todo, né? Enquanto pessoas da rua que eu nunca tinha visto, né? Chega o senhor que é o professor Dimas, eu quero dar os parabéns, porque o senhor falou que nós temos vontade de falar e nunca tivemos coragem de falar. Né? Então, foi uma semana bastante assim, agitada nesse sentido, porque na realidade... Primeiro só diz o que foi, qual o motivo da ida do professor Dimas até Brasília. Pode compartilhar? Posso dizer, olha só. Em 2021, teve eleição para a FUNPRESP. A FUNPRESP é a Fundação dos Servidores Públicos Federais. E na época eu fui convidado para disputar o cargo de conselheiro fiscal
da FUNPRESP. Eu disputei, a nossa chapa saiu vitoriosa, eu me tornei membro do Conselho Fiscal da FUNPRESP. E agora, em abril, eu me torno presidente do Conselho Fiscal da FUNPRESP, em Brasília. Então, eu vou em Brasília uma vez por mês, participar das reuniões, analisar os relatórios, né, porque nós estamos cuidando do dinheiro da aposentadoria de todos os professores federais do Brasil. Entendi. Então, eu represento todos os professores federais do Brasil na FUNPRESP. E eu sempre vou lá, eu vou no Congresso, vou no Senado, vou em algum ministério, eu sempre fiz isso. Porque eu tenho muitos amigos em Brasília, né, da época que eu fui prefeito, da época que eu fui vereador, né? E o pessoal, eu chego lá, o pessoal às vezes me abraça, uns até enche o olho, professor Dimo, o senhor voltou, pensei que o senhor nem existia mais. Né? Eu falo, não, eu deixei a política, tal, passei a não me envolver mais, eu só venho aqui na FUNPRESP, mas eu comecei a visitar nos gabinetes de deputados, senadores e tudo mais. Né? Mas, e aí eu tô sempre, o que me incomoda, sabe, Kelson? Eu converso muito com o Sindicato dos Professores de Pinheiro, converso muito com os estudantes, com os alunos, com as pessoas. Cara, tem uma indignação tão grande aqui em Pinheiro, né? Porque as pessoas dão a conotação de que as coisas não funcionam, ou que as coisas funcionam só para um grupinho seletivo de pessoas que só sabe bater palmas. Né? Porque parece que existe uma Pinheiro real e uma Pinheiro paralela. Eu sempre Né? digo isso. E existe um núcleozinho que está próximo ao poder, né? Que na linguagem popular seria os baba-ovo, parece que eles vivem num mundo paralelo, onde tudo para eles funciona perfeito. Eles não conseguem sair dessa bolha. Sabe, aí você vê a população, eu vou, por exemplo, lá no SEMP, 3 horas da manhã, um tanto de gente dormindo no papelão, esperando para conseguir uma consulta ou exame no outro dia. Eu vou lá no CAPS, 4 horas da manhã, já tem uma fila de pessoas esperando para conseguir, quando consegue, uma consulta com psicólogo, com terapeuta, com o neuropediatra e assim vai. Né? Você vai para a zona rural, você chega num lugar, a ponte caiu, você não consegue passar. Sabe? Você vai numa escola, tem ar-condicionado, mas não funciona. Né? Você vai numa outra, não tem merenda escolar. Né? De vez em quando tem. E quando tem, é daquele jeito. Né? E você vai nos sindicatos, os professores reclamam que são menosprezados, são agredidos, que o que é pactuado não é cumprido, que eles não receberam o dinheiro que eles têm direito, né? É que o dinheiro deles ninguém sabe onde está. Você vai nas escolinhas do Padre Risso, não é feito o repasse que vem mensalmente. E quando faz com 8, 9, 10 meses de atraso. Oh, meu Deus do céu! Esse pessoal que vive nesse mundo paralelo, nessa bolha, sabe que eles não andam a cidade, sabe que eles não veem isso? Você vai lá no Antenor Abreu, você vê a situação. Você vai no Materno, você vê a mesma situação. Aí você sente que é uma população oprimida, calada, ameaçada. Cara, isso tem me incomodado esses anos todos. Né? E aí eu não tinha tido uma oportunidade ainda para falar. Eu falo sempre para o pessoal do Sindicato dos Professores, vai lá, leva para o Ministério Público, protocolo do Ministério Público. Ah, mas o Ministério Público às vezes faz vista grossa, não sei o quê. Eu falo, vai lá, protocolo no Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Que aí alguém vai te ouvir. Ah, eles ouvem, mas entra por aqui, por um ouvido, sai por outro e nada acontece. Né? A gente não tem uma voz para falar por nós. E aí, beleza, eu estou internalizando essas questões, que eu estou vendo, que eu estou presenciando em todas as áreas. Você vai na cultura, eles falam, aqui tinha um carnaval que era tradicional, que era o melhor do Maranhão. Aqui tinha um festival de música que era o melhor do Maranhão, trazia gente do Brasil, tudo chamava FESMAP. Né? Tudo isso acabou. Aqui nós tínhamos um grupo de teatro, aqui a gente tinha cinema, aqui a gente tinha jornal. Né? Tudo isso foi se acabando. Aqui tinha um atalho UAP, que unia todas as associações do município, era 40 associações, o povo era organizado, todo mundo organizado. Né? E tudo isso foi sendo desmotivado, tudo isso foi sendo acabado. Né? E as pessoas me trazem informação todos os dias. Né? Um professor chega para mim e diz, professor, eu tinha tanta vontade de fazer uma faculdade, mas eu sou contratado, eu só recebo 8 meses. Só que eu tenho que vestir, eu tenho que comer, eu tenho que pegar onde meu dinheiro, por isso que eu nem estudo. Sabe, as pessoas clamam isso. Bom, mas por que você não reclama? Professor, se eu reclamar o ano que vem, eu não consigo contrato de novo, eu sou demitido. Né? Verdade. Aqui não tem concurso público, não tem processo seletivo. Né? Ou quando tem... Eu acho que o último concurso público foi em 2002. Muito antigo. Ou 2012, nem me lembro. E quem não faz processo seletivo sério?
sem ser com carta marcada. Quem não faz concurso público é porque quer manipular. Isso é a grande verdade. Porque o concurso público te dá autonomia. Com certeza. Sabe? Te dá segurança no trabalho. Que você vai ter salário, você vai ter 13º, te dá estabilidade. Estabilidade financeira, estabilidade. Né? Mas não, eles querem manter esse Estado o quê? Para colocar um cala-boca nas pessoas, para manter as pessoas dominadas. A função do poder público, que é emancipar as pessoas, é libertar as pessoas e não escravizar as pessoas. Né? E aí as pessoas, você vai nos povoados, a pessoa diz, olha, na verdade eu vou dizer ao professor, eu até recebo aí uma cesta básica, mas de vez em quando eu estou cansado dessas migalhas. Com certeza. Sabe? Na Páscoa eu recebo 1 quilo de peixe. Puxa vida, mais 1 quilo de peixe uma vez por ano. As pessoas de Pinheiro estão começando a abrir os olhos. Estão começando a se indignar. Sabe? Eu espero, professor, eu espero. Sabe? Porque não é possível que a gente continue a situação. E aí, de repente, eu estou lá em Brasília, tem uma reunião da bancada da Comissão da Educação. Aí um deputado me chamou, falou, Dima, você sempre clama para mim que tem isso, que tem aquilo. Esse deputado era do Maranhão, não? Não, não é do Maranhão. Mas eu conversei com deputados do Maranhão lá. Isso. Né? O deputado que me chamou, né, nós já fomos com o pai de Minas, Rogério Correia, Odair Cunha, né? Falei com o Rubem Júnior também. Sim. O Rubem Júnior, inclusive, me deu os parabéns depois pela fala. Né? E aí ele falou, Dima, você está vestido igual um deputado. Né? A hora que porque a reunião da Comissão de Educação era com a cúpula do Ministério da Educação. Foi, Dimas, a hora que você tiver vontade de falar, você levanta a mão, vão te dar a palavra, você só aperta. Professor, eu coloquei nas minhas redes sociais e muita gente perguntou quem era aquela senhora que estava anotando tudo. Explica pra gente agora. É a presidente do FNDE. Exatamente. Que é a que manda do dinheiro da educação básica no Brasil. Pronto. Sabe? Pronto, ela chama Fernanda Pacobaíba. Inclusive, esse vídeo que vazou, que não era para sair agora, né? Vazou a partir de Brasília. E eles colocam, inclusive, a matéria invertida, porque aqui a pessoa com quem eu estou me dirigindo é a presidente do FNDE. Porque o outro vídeo, eu falei 2 vezes lá na comissão. Isso. A outra fala, eu me dirigi à secretária de Educação Superior quando eu falei do campus da UF. Esse vídeo ainda não foi divulgado, porque é um vídeo estratégico. Né? Eu pedi, a hora que eu vi que divulgou aquele, eu já liguei, falei, pelo amor de Deus, não divulga o outro. Esse outro pode até decidir a eleição da reitoria da UFMA. Não divulga ele. Né? Tá com várias pessoas de confiança o vídeo, né? Porque a gente nunca sabe como que são as coisas, né? Mas aí, o que eles fizeram? Eles colocaram eu me dirigindo a Fernanda Pacobaíba, que é a presidente do FNDE, como se eu estivesse me dirigindo à secretária de Ensino Superior. Então tem um erro naquela matéria. Entendi. Só que já divulgou, não tem jeito de voltar atrás. Mas aquela pessoa que está ouvindo e está anotando é a presidente do FNDE. Ela que cuida da merenda escolar. É da onde sai o dinheiro, viu, gente? Ela que cuida do transporte escolar, ela que cuida do repasse direto na escola. Ela é a chefe do dinheiro do MEC. Exato. Do MEC, ou seja, do FNDE. Né? E é uma pessoa, eu conversei com ela à parte depois, porque na fala lá, tanto eu como os deputados, a gente teria no máximo 2 minutos para falar. Eu acho que eu até extrapolei os 2 minutos, mas eles me deixaram, não apertaram a campainha, eu consegui terminar minhas 2 falas. Né? E foi o que eles falaram, Dimas, fala o que te angustia. E eu falei o que me angustiava, sabe, com base nos dados que eu tenho. Esses dados, eu queria chegar agora nesse ponto, esses dados, como foi que o senhor chegou a esses dados? Como é que é feito? Qualquer cidadão pode também ter esses dados, ter acesso a esses dados? Foi anos ou foi meses de estudos, de pesquisas ou não? É algo bem simples, bem fácil, porque a gente estava conversando em off. Nós estamos num estado e, consequentemente, num município que as coisas não são muito transparentes. Mas a população que está nos assistindo, ela pode ter acesso a essas informações? Pode ter acesso à informação, e deve ter, né? Todo cidadão pode ter e deve ter. O que nós fizemos é o seguinte, só que ele está escola por escola. Isso. Sabe? O que eu fiz? Eu reuni nesse quadro aqui, ó, né, todas as escolas do município de Pinheiro, não estão todas, porque são 133 escolas, né, já foi 135, né, mas tem muitas que têm anexos. Então, das escolas titulares, eu estou aqui de 1 até 54. Você tem 54 escolas que têm titularidade,
tem CNPJ, que recebe dinheiro diretamente na escola. Aqui estão as escolas do estado, que eu separei, que vai até o número 11, né, e até 54 as Isso aqui é a escolas do mesma? município. Isso aqui é o mesmo, né? É o mesmo. Então, tem escola por escola, a quantidade de estudante, como não tinha saído ainda o censo de 2000, o que saiu em 2021 é de referente a 2020, né? Por causa da pandemia atrasou o Educacenso e atrasou o cálculo do índice, né, de educação do Brasil. Então, esses dados que eu apresentei no MEC são os dados relativos a 2019, né? Quando eu coloquei, logicamente que lá eu cometi um erro, né? Na fala, porque eu confundi aqui com. Eu estava com. Se você pega aqui, ó, você vê esse número aqui embaixo. 116. Na realidade, não são 116 escolas integrais de Pinheiro, né? Na realidade, são 133 escolas de Pinheiro, só que os dados que me chamaram a atenção, que eu reuni aqui, ó, Pinheiro consta em 2019 que Pinheiro tinha 16.577 estudantes. E consta no INEP, no Índice de Qualidade da Educação, que Pinheiro tem 7.000 e 9.000 estudantes estudando em escola integral. Escola integral. Escola integral é aquela que o estudante chega 7 horas da manhã e sai 5 horas da tarde. Eu não conheço as escolas em Pinheiro. Que tem as 3 refeições, né? O lanche, as 3 almoço. refeições por dia, os mesmos estudantes, né? E aí é o seguinte, ou está errado o dado no INEP, ou está errado no Índice de Qualidade da Educação, né? Mas é os dados que estão no site. Eu trabalhei com dados, eu não inventei dados. Professor, só para a gente, para reforçar, eu acredito que seja bem interessante essa correção. Lá no vídeo o senhor fala que tinha 116 escolas de tempo integral, né, no caso. Não são. Não são. Não. Aí agora você está aqui com os dados, consta que existe 7.009 alunos em escola de tempo integral, é isso? Tempo integral em Pinheiro, é o que está no site do INEP. No caso, esses alunos aqui, 7.009 alunos, são aqueles que estão entrando às 7h30 e saindo às 5 horas. Às 15h30, às 15 horas. Às 17 horas. 17 horas. Às 17 horas, desculpa. E o senhor não tem conhecimento disso? Não, eu não conheço nenhuma escola que os alunos entrem às 7 horas da manhã e saem às 5 horas. Essa observação só o Dom aqui, Garelli que eu conheço. Isso. Dom Garelli tem 296 alunos no Educacenso, né? E no Índice de Qualidade da Educação. E não é uma escola municipal. Né? E não é escola municipal, ela é estadual. A única escola integral é essa escola, certo? Então, o número de escola realmente está errado, mas no número de estudantes está correto, dados do INEP, né? 7.009 estudantes da rede municipal de ensino estudam escola integral. É o que está dizendo aqui. E eu estou observando, tem algumas escolas aqui que constam quantidade de alunos matriculados e se tu for ver, está zerado aqui o número por exemplo, aqui nós temos escolas como... Sinhazinha Ferreira. Exatamente. Exemplo, tem 127 matrículas e tem 0 de escola integral. Ou Fica no povoado Madeira, aqui na zona rural de Pinheiro. Sim. Em compensação, você tem, por exemplo, a Domingos Perdigão. Consta que ela tem 913 estudantes matriculados e que destes, 565 são de tempo integral. Eu nunca vi escola integral no Domingos Perdigão. Está lá no INEP, eu não inventei o dado. Né? Eu errei no número de escolas, mas os dados estão aqui planilhados, que é fruto da pesquisa. E se as pessoas entrarem lá no site do INEP, se as pessoas entrarem lá no site que calcula o Índice de Educação Básica de Pinheiro e do Brasil, está lá os dados. Então, isso aqui são os dados que nós compilamos do site. Professor, nós estamos diante de uma denúncia gravíssima, como eu classifiquei lá no começo. Mas o seu sentimento de professor, o seu sentimento de... já foi até pessoa pública, né, prefeito de uma cidade, como é que o senhor está olhando essa real situação do município de Pinheiro? Fica triste, fica decepcionado, porque eu acredito que aqui nós estamos diante de erros de vários órgãos. Sim. Fiscalizadores, né, que deveriam estar fiscalizando, que deveriam estar fazendo o seu papel, e outra partida a gente vê, por exemplo, alguns até lhe criticando. Nós tivemos aí recentemente, não sei se o senhor quer entrar também nessa seara, fica ao seu critério, o presidente da Câmara de Vereadores chamando o senhor de mentiroso, né, fazendo algumas usando palavras de baixo calão, vamos ser bem objetivos.
Eu, particularmente, como cidadão, eu fico triste, porque é um órgão. Ele poderia ter a opinião dele própria, mas ele representa a Câmara de Vereadores de Pinheiro, ele está representando a sociedade pinheirense. Então ele não deveria ter essa postura. Então qual é o seu sentimento diante de todos esses dados, diante de toda essa inércia dos órgãos competentes de Pinheiro? Olha, o sentimento é um sentimento de tristeza também, mas o maior sentimento é de que esse ser humano, né, eu não discuto pessoas, eu discuto ações, eu discuto atitudes, E o né? senhor está trazendo dados, Exatamente, eu trabalho com dados, com números aqui. porque eu, presidente da Câmara, o prefeito, nós somos seres humanos. E todos os seres humanos gostam de ser bem tratados e gostam de ser respeitados, né? A função do Poder Legislativo é de fiscalizar e de legislar. O que nós estamos fazendo, o que eu levei com base nos dados do próprio INEP, né, e que estão também, o FNDE tem total controle desses dados. A professora Fernanda Pacobaíba disse que vai verificar tudo isso. Pode ser que seja um erro de lançamento da prefeitura, pode ser que seja um erro do INEP. Né? Eu falei que a presidente do sindicato é administração, a gente sabe disso, e a gente já vem denunciando isso há tempo. Meu Deus. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que apurar, antes da gente agredir e xingar pessoas, a gente tem que ir pesquisar. A gente tem que saber o que é o INEP, o que é o Índice de Qualidade da Educação Básica no Brasil, o que é o FNDE, qual que é a função de cada um deles. Porque criticar ou agredir as pessoas, isso só mostra o que é a irracionalidade e a falta de civilidade. Né? Eu nunca vou agredir uma pessoa. Eu posso divergir de ti nas tuas ideias. Discordar. Né? Posso discordar de você na sua perspectiva religiosa, ideológica, cultural, mas não te menosprezar enquanto ser humano. Sabe? Não menosprezar enquanto ser humano. Eu acho que nós temos que construir uma sociedade de marco civilizatório e que cada um possa cumprir o seu papel. Não é porque eu sou do lado, por exemplo, de prefeito A ou de prefeito B, que eu tenho que bater palma o tempo todo para os erros e para os acertos. Sabe? Eu fui prefeito por 8 anos e eu odiava puxar saco, porque o puxar saco não me ajudava a melhorar em nada. Em nada o puxar saco ajuda a gente a melhorar. Né? As pessoas que nos criticam são as que mais nos ajudam. As que nos questionam, que nos faz pesquisar, que nos faz ler, que nos faz crescer. Nos desafia. Né? Então, eu só tenho a lamentar, porque o dia que a gente sair desse mundo paralelo, sabe, que a gente poder ver a realidade, né, vai ser muito melhor para nós mesmos. Pinheiro somos todos nós, cidadãos pinheirenses. Eu acho que todos nós queremos o bem da cidade. E a gente não pode compactuar, Kelso, com coisa errada. Claro, claro. Né? A função do vereador, a função do prefeito é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Ô, Kelso, quando eu vejo aquele tanto de gente dormindo lá em frente ao SEMP, essas pessoas não estão sendo cuidadas. Essa pessoa já está doente. E ela tem que ir para lá 3 horas da manhã, ela vai ficar mais doente ainda. Isso é uma desumanidade. Verdade. Sabe, se você precisa de um atendimento no hospital A ou no hospital B, sabe, você tem que ficar na fila, igual aquela humilhação que é na Caixa Econômica Federal. Isso é uma vergonha. Você já passou da hora de ter uma Caixa Econômica em Santa Helena, em São Bento, para atender a população. Tudo tem que vir para Pinheiro. Isso é uma humilhação. As pessoas ficam doentes, as pessoas contraem friagem, pneumonia, são maltratadas. Né? E olha só, isso já vem há muito tempo, espero que algum governo resolva essa questão. Você passa ali, que às 10 horas da noite já tem gente esperando na fila da Caixa, isso é uma desumanidade. Com a desumanidade. Por que o município não instala, por exemplo, marcação de consulta eletrônica pelo celular? A pessoa entra, coloca o CPF dela e já vai lá, já encontra, ela vai consultar com quem? O especialista. Porque não tem transparência, ninguém sabe quando é que vai ter o profissional para ser atendido. É tudo levado, empurrado, não tem planejamento. E às vezes serve até de tomar lá da cá. Exatamente. O vereador consegue uma consulta em troca de um voto. O cidadão não consegue. Exatamente. Professor, como é que vai ficar, por exemplo, agora? O Dimas vai ficar só naquele vídeo lá de Brasília ou vai mais para frente, vai checar, vai ver o que está sendo feito? Desculpa, vai ser feito, se os órgãos vão averiguar, apurar, como é que vai ficar? Qual vai ser a postura do professor Dimas daqui para frente? Olha, eu penso que eu decididamente, né, eu vou pesquisar,
eu vou estudar cada caso, cada situação, né? Eu gosto de visitar a cidade, às vezes, bem de madrugada, para ver o que está acontecendo, né? Passar na frente de hospitais, de postos de saúde, centro de saúde, né? Porque parece que essa cidade ela é desconhecida, sabe? Eu passo aqui, às vezes, 4 horas da manhã, né? Eu vejo aqueles bravos trabalhadores varrendo a Rua Grande, sabe? Varrendo com a sua pazinha, com a sua vassoura, né? Colocando ali no coletor. São pessoas invisíveis. E são pessoas que têm um valor extraordinário. Com certeza. Quando amanhece o dia e a Rua Grande está limpinha, acho que as pessoas não param para pensar que ali passaram dezenas e dezenas de trabalhadores e de trabalhadoras varrendo pela madrugada, limpando a nossa cidade. E logo que amanhece, você já vê gente jogando papel, jogando garrafa, papel de picolé, palito de picolé, né? Saquinho desses suquinhos, né? Coisa de cigarro. Ou seja, sujando a cidade novamente, né? Eu acho que nós temos que repensar as nossas práticas, repensar as nossas ações, os nossos gestos, porque a cidade que nós queremos é a cidade que nós somos capazes de ajudar a construir, cuidando da limpeza, cuidando da saúde, cuidando da educação, cuidando das pessoas. O ser humano não está no mundo para viver mal, Kelson. Nós só temos uma vida. E curta. Né? E curta, né? A singularidade humana. Todos nós temos uma única oportunidade de ser humano. E nessa única oportunidade que eu tenho de ser humano, eu vou ser maltratado, humilhado. Sabe? Eu vou comprar esse cidadão. Eu falo sempre, sabe, que quem compra hoje rouba amanhã. O político é assim, o político que te compra hoje, Kelson, ele te rouba amanhã. Porque o dinheiro que ele te comprou, esse dinheiro vai sair de algum lugar. E às vezes vai sair da pior forma possível. E o eleitor perde o direito de cobrar. E perde o direito de cobrar. Ele vendeu o voto. Né? E eu acho até, eu me lembro que quando eu fui candidato a prefeito a última vez, né, a primeira vez, o povo jogando dinheiro, comprando votos. Eu disse, você está precisando, meu filho? Tô. Pega o dinheiro dele e vota para mim, que nós vamos fazer uma outra história nessa cidade. O dinheiro dele não é do trabalho dele. Ah, mas o senhor não vai dar nada, eu sou um professor, eu sou assalariado. O meu salário é para cuidar da minha mãe, das minhas irmãs, da minha família, né? O meu salário não é de roubado, é de aula a aula, entrando e saindo de sala em sala de aula. Mas você pode ter certeza que se um dia eu estiver lá, você vai ter orgulho, porque eu não quero 1 centavo da Prefeitura de Alterosa. E foi assim, eu nunca peguei 1 centavo da Prefeitura de Alterosa. Às vezes era até motivo de chacota. Porque o pessoal tem uma visão, porque o fulano vai entrar na prefeitura e já está enricando. Lá já comprou Hilux, lá já comprou um carro importado, já está fazendo uma mansão. Meu Deus! Sabe, eu lembro muito daquela passagem de Cícero, quando ele diz que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer. Eu fico muito entristecido porque os políticos hoje em dia, eles não são honestos e muito menos parecem. Não parece porque também não são. Sabe? E aí há essa desilusão com a política. As pessoas falam, eu odeio a política. Está errado. As pessoas não odeiam a política, Kelson. As pessoas odeiam a politicagem. É verdade. É a politicagem que as pessoas honestas. Platão, Aristóteles já dizia isso, que a política é a arte de governar a cidade, de promover o bem comum. Você não pode odiar uma coisa boa. Então, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, pessoal, vamos gostar da política, porque a política é a arte de promover o bem comum. E é que a gente continue odiando cada vez mais a politicagem. Mas que ao odiar a politicagem, a gente consiga gradativamente ir banindo os politiqueiros, os demagogos. Sabe? Porque é possível. Né? Tem um exemplo que eu gosto muito, o Serginho, que foi prefeito de Colatina, que você conhece. Né? Eu até brinco que se na minha época eu fui prefeito, né, tivesse redes sociais, eu acho que eu era mais famoso que o Serginho, porque eu fazia as mesmas coisas que o Serginho fazia. As mesmas coisas, só que não tinha redes sociais. Tinha um Orkut na época que mal dava para publicar alguma coisa. Sabe, a sorte minha é que tinha esse programa, mas que só Alterosa ouvia. O povo pergunta e o prefeito responde. Né? Que eu fiquei conhecido em Alterosa e na região, mas não fiquei conhecido no Brasil. Eu fazia a mesma coisa que o Serginho fazia.
que é o jeito correto de fazer. Eu sei que muitas vezes o Serginho também é criticado e ridicularizado, mas o Serginho fez a coisa certa. Eu conheci outros, eu conheci um prefeito em Licínia, Minas Gerais, que era um trabalhador rural, chamado Zezão, que era a mesma coisa. O Zezão ia capinar a rua junto com os funcionários da prefeitura. O Zezão levava a marmitinha de comida dele e sentava debaixo da árvore com os trabalhadores que ia tirar enxurrada das estradas rurais, que ia pissarrar a estrada. O Zezão trabalhava junto com eles, né? E ele tirava 2 horas por dia para assinar os empenhos, os pagamentos, mas ele ia trabalhar junto com os funcionários, o Zezão de Licínia. Eu conheci muitos exemplos de pessoas sérias, honestas, que trabalhou junto. Tem muita gente, só que muitas vezes também são invisíveis. A nossa imprensa, muitas vezes, ela só mostra desgraça, né? Só mostra operações da Polícia Federal, prefeito sendo preso, essa que dá like, ação de busca, ação de busca e apreensão. Sabe, isso é muito triste. Ô, Kelso, olha só, né? Eu fui prefeito 8 anos, nunca fui condenado, nunca tive uma conta rejeitada, sempre fui ficha limpa. Nunca recebi uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal, de qualquer polícia na minha casa. Então as pessoas podem me criticar, né? Pode questionar, mas eu quero ver eles apresentar um diploma, um certificado de 8º melhor gestor do Brasil. Não tem. Né? Só joga o pé da árvore que dá frutas. Exatamente. Então eu penso que a gente tem que criar uma outra cultura, uma outra concepção, né? Agora, eu penso que a população que nos ouve, né? E a gente tem que multiplicar essas questões. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Com certeza. Participar dos conselhos. Eu me lembro que na conversa à parte com a Fernanda Pacobaíba, que é a presidente da FENDER, perguntou: Dimas, mas lá tem Conselho Municipal de Educação? Eu falei: tem, acho que tem. Né? Porque eu não vejo eles fazer denúncia nenhuma e nem fiscalizar nada. Eu nunca vi partir nenhuma denúncia do conselho. Você tem conselho da alimentação escolar? Eu falei: eu acredito que tenha, porque tem que assinar os documentos. Mas dizia, o pessoal não questiona essas coisas. Pois é, mas os conselhos não vão participar do conselho quem quer fiscalizar. Geralmente são indicações de A ou de B. E são lá só para poder dizer amém. Né? E aí eu vi que um advogado falou para mim depois: você sabia que o Conselho Municipal de Educação ele poderia ser processado se ele estiver sendo inerte, se ele estiver sendo conivente? Você sabia que o Conselho de Alimentação Escolar pode ser processado se ele estiver sendo conivente? Porque a questão é o seguinte: não tem como, a gente não inventa. As pessoas chegam e dizem: hoje não teve merenda na escola. Aliás, tem de vez em quando. Porque não tem merenda escolar, porque não tem nem merendeira mais. Tem um tanto de escola que está sem merenda, porque se quer contratar ainda merendeira. Isso aí é tirar da boca das crianças. Será que essas pessoas que criticam, ou que cuidam da gestão, será que os filhos deles também estão passando pela mesma situação? Será que os filhos deles estão nessas escolas públicas? Com certeza não estão. Nós já estamos chegando no mês de abril. Tem escola que está sendo fechada agora para uma possível reforma. Sim. Então, ou seja, isso com certeza vai atrapalhar muito o ano letivo do aluno. Eu não sei se uma pessoa que parabenizou na rua falou para mim: professor, o senhor falou foi muito pouco, porque o meu filho estuda no IEP e até agora não começaram as aulas. Aí uma outra senhora me disse assim: olha, professor, inclusive hoje eu fui notificada a comparecer na escola José de Arimateia, porque a escola vai fechar, porque ela vai entrar em reforma. Por que eles não fizeram isso nas férias? É para deixar o meu filho, né, sem aprender, né? E depois, como é que o meu filho vai ser alguém, como o senhor fala, se ele não tem nem aula? E só lembrando, viu, gente, que o dinheiro continua vindo. A escola tendo aula ou não tendo aula, mas o dinheiro continua vindo. Exatamente. Vem o dinheiro da merenda, vem o dinheiro do transporte escolar, vem o dinheiro para manter aquela escola. Exatamente. O dinheiro vem, e outra coisa, o dinheiro do Fundeb vem 12 vezes por mês, 12 vezes por ano. E por que os professores contratados só recebem 8? E os outros 4 meses? Para onde vai esse dinheiro? Não estou acusando ninguém, não. Só queria que alguém me explicasse. Se vem 12 parcelas do Fundeb por ano, por que professores contratados só recebem 8 meses? Por que eles não recebem férias e 13º? Né? Não precisa brigar comigo, só me responde. Né? É só sair do mundo paralelo e responder para o mundo real. Porque, olha, é pais reclamando o tempo todo, é professores reclamando o tempo todo, sabe? E não é possível,
né, que todas essas pessoas estão mentindo. Né? Eu me lembro que quando eu fui prefeito, eu ia na hora da merenda nas escolas, mas eu ia de surpresa, porque eu queria saber se realmente o cardápio estava sendo seguido, porque tinha cardápio, né? E teve escola que chegou que estava diferente o cardápio. Aí a pessoa justificou. Não, é porque hoje está marcando carne de frango, mas houve um problema lá, não sei o quê, mandaram errado, veio carne moída, sabe? Ou veio filé de peixe. Isso acontecia às vezes. Ah, hoje era o dia de dar bolo, mas a perua que ia trazer o fubá para fazer o bolo, acabou trazendo, foi polvilho, então nós temos biscoito. Então, isso pode acontecer. Com certeza. Agora, uma permanência, né? Parece que o tempo todo Ou então a falta da merenda. ou a falta da merenda. Isso é inexistente, não existe Né? explicação. Não existe explicação. Então, eu acho que tem duas coisas que nós, professores, educadores, pais, estudantes, nós temos que denunciar, porque vem o dinheiro da merenda, vem o dinheiro para pagar os professores, vem 12 parcelas do Fundeb. Né? A gente só quer que isso seja esclarecido, não estamos criticando pessoas. A nossa crítica, Kelson, não é pessoal, ela é impessoal. O que nós queremos ver é as políticas públicas funcionando. É isso que nós queremos ver. Né? E aí resolve o problema, sem polêmica, não precisa ninguém xingar ninguém. É só cada um cumprir o seu papel, né? E mostrar o que realmente tem que ser feito, o que precisa ser feito e o que é que está sendo feito. É simples. Não precisa xingar ninguém, brigar com ninguém. Se cada um fizer o seu papel, fizer a sua parte, a gente vai perceber que lentamente as coisas vão mudando e a gente vai ter uma outra Pinheiro. Depende de cada um de nós. Professor, muito obrigado pela sua participação. Já extrapolamos o horário aí, foi um bate-papo interessante. Nem abordamos todos os conteúdos, mas eu já quero até de antemão aproveitar a oportunidade de convidar novamente, futuramente aí, para a gente ver mais um tema mais específico, porque é rico o conteúdo e a gente precisa compartilhar isso com a sociedade. O intuito deste podcast justamente é isso. A estrutura desse podcast, a elaboração desse podcast é justamente servir a sociedade pinheirense, trazer todo mundo para a gente dialogar, conversar de forma respeitosa. E eu quero agradecer muito a sua vinda. E fica aí suas considerações finais. Acrescentar alguma coisa que não foi questionado, não foi perguntado, talvez eu esqueci de alguma coisa, mas desde já, muito obrigado mesmo pelo espaço, viu, professor? Olha, Kelson, eu que quero lhe agradecer de coração, agradecer a todos os ouvintes, né? Eu acompanho você pelas redes sociais, pelo seu trabalho, pela sua luta, Obrigado. né? E eu acho que é isso que nós precisamos, né? A gente precisa dar a voz àqueles que nunca tiveram voz. Isso é muito importante, é o nosso papel. Porque se a gente não for capaz de construir algo novo, né, de que terá valido a nossa existência ou a nossa passagem nesse plano terreno? Todos nós Né? temos um propósito. E né? a gente tem que defender sempre a verdade. Todos nós podemos cometer erros. Né? O importante não é você... você tem que sempre levantar a cabeça. Né? Um erro na vida não é uma vida de erros. Né? Todos nós somos plausíveis a isso, mas a gente tem que ter uma determinação de que a gente quer um mundo cada vez melhor e lutar por esse mundo cada vez melhor. Né? E eu falo sempre, tem um pensamento de Leon Tolstói que eu gosto muito, ele diz que quem fala de sua aldeia fala do universo. Hoje Pinheiro é a minha aldeia, Pinheiro é o meu universo. Né? E aí, uma coisa importante também que eu quero deixar como mensagem, no Muro de Berlim, assim que caiu o Muro de Berlim, que foi o muro da vergonha, né? O mundo da arrogância, da hipocrisia dos governantes da época, construiu um muro para dividir um país. Mas no Muro de Berlim, Kelson, tem uma frase escrita que é uma coisa extraordinária, que é um marco na minha vida, né? Que lá diz o seguinte, que em alguns poucos lugares, algumas poucas pessoas, fazendo algumas poucas coisas, conseguiram mudar o mundo. Verdade. Em alguns poucos lugares, algumas poucas pessoas, fazendo algumas poucas coisas, conseguiram mudar o mundo. E o que é mudar o mundo? É mudar a nossa aldeia, o nosso bairro, a nossa casa, a nossa família. A gente tem que começar mudando do micro para o macro. Até porque em vários lugares ainda existe esse muro de Berlim. Exatamente. Existe ainda de forma
fictício, mas existe muitos muros aí dividindo várias pessoas. Exatamente. Nós temos que derrubar os muros e construir pontes. Pontos. Isso que nós precisamos como ser humano. Acabar com todos os muros. Da pobreza, da ignorância, da Desigualdade. injustiça, da desigualdade, e construir pontes de esperança. Mas ponte de esperança de forma esperançosa, no sentido de esperançar, não de cruzar os braços, não de ficar esperando, mas de ir à luta. É isso. Professor, muito obrigado mais uma vez. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu tô em qual câmera aqui, produção? Dessa aqui? Dessa lá? Então vamos, gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua contribuição, pela sua companhia. E não esqueça de dar aquele like, compartilhar em geral. Coloque em todos os grupos do WhatsApp, lá no grupo da fofoca, no grupo dos mototáxis, no grupo da briga. Coloque em todos os grupos de WhatsApp aí esse conteúdo maravilhoso com o professor Dimas. Porque eu sempre digo, Podcast, o seu podcast de Pinheiro para o mundo.